Tô. Comecei. Tô tentando ver se eu boto um fone de ouvido para melhorar. Então vamos lá. Deixa eu mandar um like. Deixa eu mandar para ele. Oi, prima. Oi, Regina. Eduardo. Pronto, gente. Agora eu tô até com. Olá, todo mundo. Chegando. A gente está numa segunda tentativa que deu um certo problema. Oi, Tereza! Prima! Gente, eu tô muito chique, tô lá dos Estados Unidos. Aí, Maria Tereza da Gravura, Tereza Nabuco, Márcia, amiga, tudo bem? Lili, irmã. E agora eu tô esperando o Rosalino entrar, porque ele entrou. Vou agora vou chamá-lo, né? Vamos usar o português como deve ser colocado. Ah, obrigada, Maria Tereza. Aqui tem duas Terezas, vou chamar a Tereza Nabuco e você Tereza Esteves. E aí, vamos lá? Agora vamos lá. Eu vou te E aí, como é passar que você de novo. acha? Cadê Tá a minha bem? cola? Agora tá legal, não tá? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo perfeitamente. Ah, então também estou te ouvindo. Prima, Tereza, Esther Benjó, Ana voltou, Samanta Ana voltou, voltou. Lil voltou. Aí, não sei se eu apresento você A de novo, é Ana. melhor você se apresentar, né? Bom, vamos lá. Bom, Olha a Tereza falando, chamá-lo-ei, é o português, temos que, não podemos assassiná-lo. Vamos lá, bem, você gente, se vamos lá apresenta então. agora, gente. Esse é o Tá, Alexandre eu sou Rosalino. Vou Alexandre começar a fazer Rosalino. essa. Estamos fazendo de novo essa live. E ele é artista, professor, ele fez doutorado em Lisboa, mestrado Olha, em bens culturais, faz vários trabalhos culturais pelo interior do Brasil, mostrando a cultura brasileira, mostrando o artesão e mostrando que, exatamente. como eu vi num post seu, a arte não paga boleto, o que paga é o dinheiro, né? Então Exatamente. vamos lá, Exatamente. passar da bola. Exatamente. Diz que a minha Exatamente. imagem está Bom, boa agora. Ah, tá, então ótimo então. Vamos lá. Então é o seguinte, eu sou Alexandre Rosalino. Eu sou, antes de tudo, filho da Dona Rosa e do senhor José Rosalino. Sou pai de dois filhos. Nossa, eu errando o nome de filho, olha só. Da Isa e do Zé Renato. Da Isa e do Zé Renato. Sou irmão de quatro meninas. Enfim, e eu sou um apaixonado por arte, um apaixonado por cultura popular, porque é dela que eu venho. Eu estava dizendo antes, e como não ouvi antes, digo agora, eu sou nascido numa família que tem uma tradição oral muito grande. Eu tinha essa preocupação de guardar sempre essa memória dos meus avós para que pudessem alcançar os meus filhos. Pena que não puderam, né? Mas assim, alguns desenhos sim. E aí esses desenhos nasceram dessas histórias todas para que eu pudesse ter esse acervo e passasse depois à frente. Bem, eu sou apenas nascido em Belo Horizonte, moro em Furnas durante 10 anos. Depois de 10 anos eu me mudo para São Roque, São Paulo, no interior de São Paulo, né? E lá eu conheço culturas que eu não conhecia antes, a cultura japonesa, a cultura coreana, a cultura italiana, portuguesa, porque é uma cidade de interior, de serra, é a segunda cidade mais alta do estado, perdendo só para os Campos do Jordão. Então faz um frio muito grande. A terra do vinho, para quem não conhece, né? Mas infelizmente o vinho de São Roque é feito em Jundiaí ou no sul, né? Muito pouco ainda em São Roque. Muito pouco não, já está fazendo em São Roque, já tem excelentes vinícolas. Mas enfim, nessa mistura toda, eu chegando lá, meu pai vê uma necessidade não, uma coisa era até normal dele de levar filhos para, por exemplo, para visitar museu em São Paulo, porque a gente estava do lado de São Paulo, né? Assim, a 1 hora de carro. Então, eu conheci o Museu do Ipiranga, o Museu de Arte Moderna, a Oca, enfim, eu tive São Paulo como o meu quintal cultural. E essa efervescência, o MASP, então, era fantástico.
e assim, aos sábados, domingos, quando a gente não tinha competição de natação, porque eu fui atleta também durante 15 anos, né, de razoável performance. Então eu ia muito a São Paulo para colher esses frutos, né, junto deles. Dele, minha mãe e minhas irmãs também. E essa convivência com meu pai, esse incentivo dele de ficar nos dando livros, nos franqueando escolas, nos franqueando cursos. Ele nunca teve preguiça de falar assim. Às vezes a gente chegava e falava, ele, na verdade, era um precursor. Ele falava assim, olha, eu vou fazer pintura porque a gente tinha aquela cidade pequena, interior, tem aquele negócio assim, o cara é artista plástico, o cara olha para putz, ele não faz nada. Se não faz nada, duvida de tudo, da homossexualidade de tudo. Então meu pai foi fazer aula de pintura, né? E quem sou eu para duvidar alguma coisa do meu pai, né? Quem era eu? Eu fui fazer com ele, enfim. Ele fez a primeira tela e todos nós estávamos juntos dele. Depois ele saiu, obviamente, foi uma isca, né? Para deixar a gente lá. Eu tive Ah, excelentes professores. seu pai começou fazendo pintura, aí vocês entraram atrás e você continuou, ele Isso, parou. isso, Ah, isso, que isso. legal. Eu e as minhas irmãs, a minha mãe fazia aqueles cursos de também desenho, mas fazia mais uma reunião de amigas, né? Então ela tinha os dias dela que ela ia fazer pintura em guardanapo, guardanapo não, como é que chama? Pano de prato, enfim, essas coisas todas. Minha mãe fazia muito bem esculturas, assim, ela fazia jarros de barro, ela conseguia selar, queimar, enfim, ela fazia umas coisas lá que eu muito, muito, muito legais para a gente, né? Que, assim, você fazer Então a trabalho manual família é já era uma engajada. realização. Exatamente. E aí, eu, enfim, moro em São Roque, meu pai se aposenta. Não, lá eu tenho escola, né? Eu tenho uma aula com uma professora que é fantástica, que é minha amiga até hoje, Gertrudes Atude. Depois eu tive com o José Luiz Torres Pinto, que é um artista plástico também. Tive com a Nésia, enfim, tive outros professores também. E aí, no final dos anos 90, início dos anos 90, né, meu pai ele se aposenta e nós voltamos para Minas Gerais. Né? Em Minas Gerais, ele fica durante um pouco tempo, ele fica 1 ano e meio, né, vivo, ele tem uma insuficiência renal crônica. Isso abala muito a nossa família, muito, 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 muito. E eu passo a ser pai do meu pai, né? Eu passo a vigiar meu pai. Então, foi um ano que eu não produzi praticamente nada, a não ser ficar levando ele para hemodiálise em Belo Horizonte, consulta em São Paulo, enfim, essas coisas todas. Meu pai falece e a canalização que eu tive para chorar a dor dele foi o pincel, entendeu? Eu me lembro que eu peguei uma É. tela e pintei um enterro, uma coisa fúnebre, uma tela Quantos feia, anos você tinha? roxa. Desculpa perguntar. Eu tinha 20 anos. E assim, uma tela feia, fúnebre, sabe? Preta, roxa, carregada e tal. Engraçado, eu fiz essa tela e assim, quando meu pai faleceu, eu chorei muito, 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 muito. Mas eu decidi que daquela tela para frente, não mais. Eu ia sofrer, obviamente, que todo mundo sofre, perda de um pai, mas eu ia continuar trabalhando a cabeça para não ficar muito, sabe assim, para não ficar deprê. Mas enfim, eu pego essa tela, levo essa tela para uma rede de amigos, né? Lá de Belo Horizonte, um deles tinha uma loja, um shopping que vendia coisas para móveis e coloco lá para poder vender. Aí ele perguntou para mim, você quer vender por quanto? Eu falei, vende isso aí por R$ 10, por R$ 20, né? Chutando um preço aqui. Aí ele pegou, botou essa tela lá e eu fui embora, né? Não esquecendo de dizer que quando eu me mudo para Belo Horizonte, eu conheço não, né? Eu me aproximo do meu primo, chamado Joaquim Lindorim Terra, um dos maiores pintores naifes do país, Não reconhecidíssimo, sabia disso. reconhecidíssimo, tem pintura fora do país até dizer chega, no Brasil até dizer chega, várias exposições, mas uma coisa que a gente vai discutir depois, o que é o popular e o que é o acadêmico, né? Porque eu até então sou popular. Eu estou pintando lá minha arte naif, né, como até hoje faço. Vocês podem ver aqui, tem um exemplarzinho aqui, né, passando aqui, porque eu aqui não tenho, eu tenho pouca tela. Mas, enfim,
meu primo se aproxima de mim nessa época e a gente começa a conversar mais, a falar mais sobre arte. Eu passo a frequentar a Feira Hip, lá de, lá de Belo Horizonte, onde se reúnem todos, entendeu? Enfim. E eu começo a conhecer os outros artistas de Belo Horizonte. E sou chamado como o membro mais novo para uma, entre aspas, uma confraria, né? São os artistas naifes mineiros. Eram fortíssimos, né? São até hoje fortíssimos. E eu nunca tinha recebido uma crítica de arte, nunca tinha recebido nada disso. E comecei a exercitar. Agora eu volto lá para a morte do meu pai. Depois que meu pai morreu, eu decidi fazer o seguinte: eu vou pintar, porque eu vendi a tal tela lá por X, 2 dias depois que eu deixei lá na tal loja, e falei, eu vou pintar, porque assim eu exercito. Voltou? Bom, não E, só. e, e você, desculpa, para mim, É, deu uma quebrada. Aí você falou que você pintou a tela, depois que seu pai se foi, aí sim. você Aí, resolveu. isso. Eu resolvi continuar pintando. Eu vi que tinha a necessidade da pintura e a necessidade da moldura, né? Então eu pensei assim, poxa, se eu estou vendendo a tela, eu posso vender a moldura também. Aí comecei a comprar madeira e fazer as minhas próprias molduras. Em vez de ganhar só com a pintura, eu criei um outro produto, né, para vender junto e para valorar mais aquilo que eu estava fazendo. Então, se eu vendia por X, eu podia vender por 300. Por 100, eu vendia por 300. Né? E o preço Falaram que da... congelou. Peraí, congelou a minha ou a dele, gente? Dá uma ajuda aí, dá um feedback. Porque a Tereza falou que Ana congelou, ficou... travou e. Gente, congelou a minha ou a dele? Não, mas eu acho que está Boa indo. noite. Eu acho que está indo. Acho que está indo. Vamos lá. Acho que está indo. Gildo Xavier Arte Naif, já vi outras pessoas também de Isso. Arte Naif entrando aí. Sim, sim, Então sim. vamos E aí, continuar aí, assim, vai lá. eu comecei a fazer de um produto dois, vender não só a pintura, também a moldura. Então, em vez de ganhar 1x, eu ganhava 3x. E vi que começou a dar dinheiro. Comecei a fazer isso. Em contrapartida, a fazer várias exposições com esse grupo de artistas de Belo Horizonte. Comecei a receber, para minha surpresa, ótimas críticas, né, de críticas de peso. O pessoal da tal, tinha uma associação de críticos de arte internacional, tinha uma senhora que fez uma crítica para mim, e eu via essa necessidade, até então participando só de exposições coletivas. E um dia eu estava em casa, pintando, e aí eu não me lembro se eu estava... Não, eu estava na feira, Rick. Aí passou um senhor, olhou para mim assim, porque lá na Feira Hippie você encosta os quadros na grade do parque e as pessoas A de Belo passam. Horizonte, né? De Belo Horizonte, de Belo Horizonte. E aí ele passou assim, aí fez uma piada junto com a esposa ou a filha, não sei, apontando uma tela minha com os pés, né? Aí falou assim, é isso aí, olha, a minha filha faz. Isso é clássico, todo mundo escuta. Eu olhei aquilo assim e falei assim, É horrível é, isso. é, É, Aí ele falou, isso aí, esse desenho aí, qualquer um faz. Eu fiquei com aquilo, naquele momento, eu não consegui responder o cara. Eu olhei bem para a cara dele e pensei comigo assim, qualquer um faz. E fiquei com aquilo, sabe, por dentro. Nunca com, vou matar o cara. Não, raiva nenhuma. Mas aquilo me botou uma vírgula assim de, peraí, por que eu estou fazendo isso dessa forma? Né? Por que ele veio desfazer do meu trabalho por conta disso? E aí eu decidi mudar minha vida. Eu falei, tá, eu vou começar a desenhar melhor, eu vou começar a pintar melhor, eu vou começar a trazer material melhor, né, com tintas mais caras, com essas coisas mais para cima, para ver se eu mudo o meu público. Eu não tinha essa noção de mudar público, não. E eu não estava conseguindo vender. Quando eu fiz isso, eu não estava conseguindo vender. E aí entendi. eu... Então não foi só aquela baboseira que ele falou, porque não tem nada a ver, porque Volpe faz bandeirinha, o pessoal fala, essa bandeirinha meu filho faz. Então a gente Sim, mas sabe. aí que tá.
mas aí que está a grande questão que nós, artistas, enfrentamos, é que nós pretendemos ser informados, mas não informamos a quem está vendo o nosso trabalho. O Não artista fala, defendemos, né? exatamente, o artista fala, o artista pinta, ele esculpe, ele faz. A partir do momento que você dá a voz ao outro falar de você, você está cedendo a sua vez. E quem cede a vez não quer vitória. A música já fala isso. Então, Muito eu passei a bem. não ceder mais a minha vez. A minha vez quem faz sou eu. Eu vou falar disso. Aquele cara, aquele sujeito, anos depois, né, encontrei com ele, por coincidências da vida, eu estava fazendo a minha melhor exposição em São Paulo, no Centro Cultural da USP, Maria Antônia, na rua Maria Antônia, em São Paulo, assim, a estrela da festa mesmo. Assim. Porque assim, eu sempre, quando fiz exposições minhas, pudesse ser aonde fosse, assim, Cíntia, no boteco, na casa de fulano de tal, sempre a melhor apresentação, sempre o melhor trabalho, nunca qualquer coisa, nunca. Isso eu aprendi muito lá na minha casa, nunca qualquer coisa. Então eu nesse meu caminho enfim, de ficar fazendo exposições, eu fui aprendendo, obviamente, eu fui ficando mais cascudo. Eu fiz uma exposição minha própria, que eu fui atrás, na Caixa Econômica Federal, que é onde eu li, curadoria, tudo, curadoria, montar, tudo meu. A minha primeira, graças a uma amiga minha chamada Flávia Saqueto, que era gestora do Espaço Cultural da Caixa Econômica Federal de Belo Horizonte, e que me viu chegando com um papelzinho embaixo do braço, olhou assim, ficou me olhando, e eu falando com ela, tentando vender meu peixe para ela, e ela olhando para minha cara, ela falou comigo assim, você quer fazer? Eu falei assim, não, eu não quero fazer, eu vou fazer. Ela falou assim, escolhe a data. Legal, isso mesmo. Aquilo eu fiquei... Pronto, fui, fiz, lotou, graças a Deus, lotou, muitos amigos, muitos vizinhos. Aí, nessa minha exposição, chegou a crítica de arte, a tal crítica que era a mais badalada de Belo Horizonte. Ela chegou, eu não sabia quem era uma senhora, ela passeou, olhou e tal, e eu não sou de ficar puxando o saco de ninguém. Ela olhou e o pessoal, vai atrás dela, fala sobre o trabalho, vai não sei o quê. Anos depois, quer dizer, mais de 30 anos depois, que eu ouvi do meu professor de Belas Artes, não, de doutorado, o Vitor Serrão, que é o cara que em 2015 ganhou, supostamente, né, o que seria o Prêmio Nobel de História da Arte, ele me disse uma coisa, quem conhece arte, observa a arte, porque a obra fala com ele. É verdade. Depois vai buscar o artista. Então, se você vai a uma galeria de arte, a um museu, e você tem aquele gajo, né, como os portugueses falam, do seu lado ali, tagarelando, ele está passando a visão de uma pessoa que está distante da obra. A visitação em museu e galeria, exposição de arte, tem que ser livre. O cara tem que andar sozinho, sem aquele negocinho apitando para ele. Ah, a tendência é não sei o quê, escola não sei o quê, porque isso não é viável. As pessoas ficam díspares, elas se separam disso, porque às vezes não é aquilo que você entendeu. Né? E a obra é a complexão de quem vê. Você vendo aquilo, você tem a sua noção de Memória. claro escuro, memória. Né? E é isso aí. A obra de arte, Interpretação. ela tem sua interpretação, e mais que isso, ela traz com ela a memória de quem fez e a memória do tempo dela. Né? Voltando lá. Fiz essa exposição e logo começaram a pipocar convites depois dessa crítica dela. Porque ela soltou a crítica no estado de Minas, que é o maior jornal de Belo Horizonte. Aí, minha filha, foi ótimo. E o cara? Fala do cara, agora tô curiosa. Não, eu vou chegar lá na frente. A fofoca. Aí, passa o tempo, eu faço várias exposições, me torno conhecido, sedimento meu nome, sou convidado para poder fazer várias delas individuais, até que eu chego um convite de uma seleção, na verdade, né,
convite que, assim, na verdade, iam selecionar 5 artistas no ano X para que eles pudessem fazer uma exposição do seu estado, da sua demonstração de cultura, da sua visão de cultura popular no Centro Cultural da Maria Antônia, da USP. Né? O curador era o gestor, era o Juliano. Acho que o Juliano Montano, Montelvani. E aí eu falei, bom, 5 vagas é comigo. Não sei quem serão os outros 4, mas eu vou. Aí minha mãe, eu lembro disso, assim, minha mãe ficava assim, Alexandre, você é doido. Não, eu sou convicto disso. Enfim, passei na seleção, né? Mandei foto, mandei essas coisas todas, como era da época, e fui chamado para fazer essa exposição lá. Foi uma exposição Salão Nobre, então assim, uma exposição big exposição, tive que me preparar todo, tive que investir muito para poder chegar ali. Cheguei, fiz uma exposição que foi de tirar o calçado, assim, foi de arrasar. Falei sobre cultura popular, falei sobre congado, falei sobre outras manifestações populares lá de Minas Gerais, mas a minha mais oriunda, mais forte, né, sobre congado, falei sobre trabalho, falei sobre relações, enfim, e foi uma exposição fantástica, foi muito boa, muito boa. Dessa exposição surgiu uma outra crítica que saiu na Folha de São Paulo, né, meia página no caderno 2, foi fantástico também. Que chique, assim, hein? Essas críticas abrem portas, né? Abrem portas. É verdade. E mal sabia que aquele cara que apontou a minha tela com os pés, né, iria estar na minha exposição em São Paulo. Aí ele chegou, olhou assim uma tela, assim, olhou. Eu me lembro dele porque ele tinha um óculos de casco de tartaruga. Um cabelo grisalho, assim, um óculos e uma lente vermelha. E quando ele chegou, eu olhei assim, falei assim, eu olhei para minha mãe e falei assim, eu conheço esse sujeito, não sei de onde. Eu tenho memória fotográfica, eu posso não saber seu nome, mas se você cruzar comigo uma vez na sua vida, eu vou saber o seu nome, eu vou saber o seu rosto para sempre. Tadinho dele. Eu falei assim, conheço esse sujeito. Aí ele chegou todo engravatado, mão para trás. Porque eu sou não sei o quê do Banco Real, que era o Banco Santander agora. Eu sou não sei o quê, não sei o quê. E eu, meu filho, a estrela da festa sou eu, né? Você não, né? Mas enfim, aí o cara... Mereceu, né? Óbvio. Aí ele, porque isso, porque aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Eu, alguns anos atrás, encontrei com uma pessoa lá na feira de Belo Horizonte, sei lá, 5, 6 anos atrás, e porque não sei o quê, eu dei alguns conselhos a ele, não sei o quê, se ele tivesse cabeça, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, olha só, essa pessoa que o senhor deu conselho há 5, 6 anos atrás foi eu. O senhor aprovou o meu trabalho com o maior desdenho possível que o senhor fez. Sabe? Aí chamei o cara assim para mim e falei, olha só, isso não se faz. Ali está um cara que se dedica àquilo, é um artista, é um cara que pensa, é um cara como eu. O senhor não sabe a vida que a gente tem antes da tela e o que nos leva a estar ali para poder vender aquela tela. Nosso comprometimento com a arte, porque eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o quê. Eu fiquei olhando aquilo assim, eu pensei comigo assim, mas título? O senhor pode ser advogado? Nome e sobrenome, né? Isso não me dá coisa. Ele virou, mas para você falar daquilo que você faz, você tem que ter formação. Ele te falou isso? Segunda pedrada que ele me dava. Aí eu falei, tá bom. Eu vou ter formação. Eu pensei, isso foi assim, caiu para mim assim. Eu falei assim, agora eu vou. Enfim. Fiz essa exposição, depois fiz Brasília, fiz na Câmara, no Senado, enfim, várias por lá. Fiz também... enfim, eu tenho 108 exposições individuais. Viu, gente? 108. Eu tenho 68... Não, eu tenho 68 coletivas, 68 exposições coletivas, 123 individuais. Enfim, faço tanto no Brasil quanto fora daqui. Você fez na Polônia, né? Fiz na Polônia, fiz Miami,
Já tive tela exposta, mas aí não sou eu, mas foram E telas teve minhas para patrocínio? Tóquio. Aonde? Ou você, Em qualquer uma Polônia? exposição de fora? É, Não, não. rolou. Assim, a única exposição fora que não teve patrocínio foi da Polônia, porque fomos um grupo de amigos, bora lá, vamos organizar, organizamos e eu, graças a Deus, eu fui curador, graças à minha amiga Beth, a nossa amiga Beth, e Foi a você, né? Carol, a filha, fomos eu, Beth, Humberto, Sônia, só os quatro. Sônia. Só os Não, a quatro. Miriam não foi, não. Miriam não foi, Faltou Tereza também eu não. e a Tereza, né, Faltou você e Tereza? Tereza, exatamente. Exatamente. Faltaram as duas. Mas nós vamos fazer uma fora ainda. Aguenta aí, aguenta aí. Bom, Vamos, topa aqui, a Ana também. A Ana falou que ela ah, aprendeu muito com você, mas assim, você estava falando, eu não quis te interromper. Ela falou que aprendeu muito aham, com você sobre valorizar o trabalho, sobre valorizar o que você faz e sobre poder cobrar o que você sim, faz. sim, sim, Entendeu? sim. Então, tá E, agora aí. E e a aí Tereza Boroborô. tá bom, eu fiz essa exposição lá na USP, depois fiz Brasília, fui fazer Senado, fazer Câmara, depois fiz o banco lá também, que eu esqueci o nome, que era o Banco Central, depois fiz o Banco Central aqui no Rio de Janeiro, enfim, fiz um monte. E combinou com um convite de da diretora do Museu Nacional de Belas Artes, Heloísa Lustosa, de me chamar para fazer uma exposição lá. Né? Eu fui, falei, bom, então vamos fazer uma exposição no Museu Nacional de Belas Artes, né? Eu muito novo, todo mundo já cascudo, que Belas Artes, é só para quem já é cascudo, é só para quem não sei o que, não sei o que lá. Aí me deram uma sala, que era a sala destinada à arte popular, que é lá embaixo, no primeiro piso, não sei o que, mas é uma sala grande, né, bem ampla, Em mas primeiro Brasília? piso. Não, aqui no Rio, Brasília? Museu Aqui no Nacional. Rio. Ah, Isso, tá. isso. Aqui na Rio Branco, Eu na sei. Ceilândia. Aquele lindo, maravilhoso. Que chique, hein, meu Exatamente. amigo? Fala. Aí eu chego lá, enfim, teve um processo de seleção, enfim, essas coisas, e eu vou expor, e aí, para minha surpresa, na reunião dos artistas expositores da semana, né, ou do mês, estou eu, do meu lado um cara de Recife, né, um tal de Romero Brito, e uma tal de Kátia, não sei o que lá, que eu não me lembro quem era. Quando eu me vi do lado do Romero Brito, eu olhei assim, sabe? Aí, eu olhei de novo, eu pensei comigo assim, bom, eu não estou aqui na relação de por favor. Né? Eu estou aqui como ele, artista plástico, e vamos fazer uma exposição. Aí ele chegou, aí todo mundo estava mostrando o seu orçamento, né? Para fazer a sua entrada lá tal. O dele era vodka Orloff, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí eu assim, cacho. Aí a tal da Kátia. A tal da Kátia, o meu é Coca-Cola, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E eu só suave, eu falava assim, misericórdia. Aí ela falou assim, e o seu, Rosalino? Aí eu, Pão de queijo. Cíntia, sabe aquela hora que a alma sai assim, ó? Aí eu falei assim, olha, eu não tenho patrocínio não, mas eu vou trazer a melhor coisa que vocês não viram até hoje. Eu vou trazer arte popular de verdade para cá. Ela ficou me olhando Hum, assim, mas você vai servir o quê? Vai ter um coquetel? Eu falei assim, olha, a minha mãe vai fazer. Aí ela olhou para minha cara e disse assim, sua mãe? Ela não conhecia a Dona Rosa, minha filha. Não conhecia a minha, não. Minha mãe é não conhece. foda, entendeu? Mas eu quero conhecer sua mãe também. Eu Vai só conheço de conhecer. nome, de foto. Não, você vai conhecer. E aí, Se cozinha como filho, tá? ai, Fala aí. mas você vai ver. Aí, menina, eu cheguei, né, eu voltei lá para Belo Horizonte e falei assim, mãe, nós temos uma exposição para fazer lá no Belas Artes, uma exposição assim, esse assado, não sei o quê, não sei o quê. Eu não sei quantas pessoas e tal. Aí eu falei, e aí, mãe, como que a gente faz? Ela virou e falou assim, a gente faz. Assim, com a tranquilidade. Aí eu falei, bom, vou começar então a pensar como é que eu vou fazer lá. Tinha umas amigas minhas aqui que faziam um plotter, né, faixa para banner. Eu pedi a ajuda delas em troca de propaganda. Então, eu consegui os dois banners da frente do museu e os dois laterais. Eu consegui. Que legal. A minha mãe fez toda a comida. E eu tinha que conseguir o vinho. Aí o que eu fiz? Criado em São Roque,
com o filho de todo mundo, da família Góes, Godinho, Camargo, liguei para todo mundo, fulano, preciso de vinho. Mandaram caixas para mim de vinho, caixas de vinho para mim, caixas de vinho. Aí é o seguinte, eu tinha bebida, eu tinha coquetel, né? Eu tinha as faixas, faltava convite. Eu falei, putz, o que eu vou fazer tal? Aí um amigo meu, né, que deve estar assistindo, não sei, mas José Paulo, que é meu, ele era diretor de uma empresa chamada Conduto. É um cara que ele foi casado com uma amiga de infância minha, Alaine, que mora em Niterói, e eu fiquei na casa dele. Aí eu falando para ele que eu estava desesperado, sem dinheiro, sem nada, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele parou assim, olhou e falou, eu te ajudo. Aí eu falei, porra, Paulo, você me ajuda? Ele falou, não, faz o seguinte, eu vou te dar R$ 5.000. Gente, eu fiz uma exposição com R$ 5.000 de dinheiro dado por José Paulo da Silva Neto. Ajuda da Fiquei minha até mãe, emocionada. da Cláudia. E assim, E travou para mim. Você fez não, a exposição com R$ 5.000, ajuda sua mãe, ajuda da aham, Cláudia, sua esposa, desse seu amigo maravilhoso, sim, José, aí você falou sim, o sim, nome. sim, 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 sim. E Não, aí, Tereza, olha só, eu comprei lá com o seu Cabral também, mas o seu Cabral entrou depois, porque ele não me conhecia e não queria me dar vinho, não, lá da Lidador. Ficou amigo depois meu, amigaço, mas depois. Enfim, eu fiz essa exposição, foram 1.200 pessoas que frequentaram a minha abertura. Não é ai, que legal, para merece. vangloriar, mas todo mundo do Romero Brito desceu para poder ver a minha exposição. Porque é o seguinte, como eu não tinha mídia, eu não tinha nada, o que eu fiz? Eu liguei para os meus amigos do Congado, lá de Minas Gerais, Congado dos Arturos. Pessoal, eu consigo um ônibus, vocês vêm tocar aqui para mim? Vamos embora, vamos, sim, não sei o quê. Vieram os reis e rainhas do Congado de Minas Gerais, os mais antigos de Minas Ai, que Gerais, barato, deve ter vieram sido para cá. lindo. Foi fantástico. E aí eu não sabia que eu tinha que pedir autorização à polícia para parar o ônibus na Rio Branco para que eles pudessem descer, para o ônibus ficar estacionado ali. Esse povo veio lá de Minas Gerais, minha filha, chegou aqui de manhã cedo, correu para a praia, entendeu? Eu consegui o hotel de permuta, eu fiz a porra toda, eu fiz o negócio andar, entendeu? E Ai, aí, quando acredito, eles, conheço você. quando eles vieram para o museu, já desceram paramentado, com tambor na mão, tocando congado na rua, parou a Rio Branco. A Rio Branco parou para ver aquela Separou negaiada a toda rua. descendo e entrando no museu. O pessoal que estava lá tomando, sabe, espumante, comendo Vodka. caviar, vodka, né? Eles desceram todos e foram assistir a minha apresentação. Foi emocionante. Todo mundo chorando e tal. Ah, deve ter E sido lindo. dali Dona Rosa servindo o quitutezinho dela, e o pessoal comendo, o vinho cantando, tal, tal. Olha, lotou, lotou, lotou. Depois, Romero Brito liga para mim e diz, quero te conhecer. Aí eu falei, vamos lá, né? Vamos lá. Aí eu fui lá para poder falar com o cara. Ele falou assim, fantástico a sua ação de morte, de marketing, e que não sei o quê. Eu falei, não foi ação não, meu chapa. Aquilo ali é tudo amigo, é tudo família. Aquilo não teve dinheiro envolvido, não. Não teve. Aí, foi show. Show mesmo, assim. Foi até muito, muito tarde. Eu saí de lá, até hoje, eu volto lá, Cíntia. E quem está lá ainda daquele tempo fala comigo assim, cara, que exposição que foi aquela? Quando deu esse burburinho Maravilhosa. todo, a TV Globo me liga, eu estava na casa da minha avó aqui, na Cama de Pedra, não sei como é que conseguiu. Ligaram para mim, falaram, ó, ao vivo com você, 7 horas da manhã. Eu tinha chegado em casa, 5 e pouco. Fui comemorar com todo mundo e tal. Aí, A gente 7 fica horas da manhã, elétrico, né? nossa, tomei um banho, museu, né? Botei a Fica, a gente perna fica energizado. demais. Aí chego lá, a mulher chega para mim e fala assim, e aí, como é que foi a sua exposição? A palavra que vinha assim, eu falei assim,
graças a Deus foi muito bem, a exposição muito bem, correu tudo muito jóia, e falei. E aí, essa entrada ao vivo lotou a minha exposição durante um mês. Eu vendi Ah, que todos os lindo! trabalhos, eu vendi todos os trabalhos do museu. Não Ah, sobrou que um. lindo! Todos. Aí, Dona Heloísa, passado assim 20 dias, ela liga para mim e fala assim, Rosalino, nós vamos precisar fazer uma outra abertura. Eu falei, mas do quê? Da sua exposição. Eu falei, por quê? Porque o burburinho está grande. Cíntia, eu tenho aqui em casa, eu tenho, sem brincadeira nenhuma, uns 5 livros de assinatura. Porque as Ai, escolas que públicas começaram a lindo! ir, o tempo todo, entendeu? Assim, vários. Tereza, isso A foi antes da Teresa... EBA. Ah, tá. Isso foi antes da EBA. Isso aí foi Você antes. não Pouco contou tempo nada antes. pra gente, escondeu. Fala. Não, mas assim, eu lá eu era um ilustre estudante, como todo mundo. Enfim, isso passou, foi muito bom, foi fantástico, porque assim, eu comecei a circular, a entrar num círculo de artistas plásticos do Rio de Janeiro, que é a famosa panelinha, mas eu nunca fui de panela, sempre furei isso. Eu sempre dei a vez às outras pessoas, como eu não conseguia acesso. Então, assim, atrás de uma tela minha sempre vinha alguém que eu não conseguia colocar para poder vender, entendeu? O que não tivesse mercado. Enfim, só para não ficar prolongando muito, essa exposição passou, eu decido, de fato, fazer a EBA, né? Entro na EBA, né? Eu estava fazendo história, na verdade, quando eu entro na EBA, queria fazer história para levar mais a fundo essa história de quem eu sou, para onde eu ia, para onde eu vou, enfim, essas coisas todas. E eu chego e falo o seguinte, espera aí, eu preciso fazer coisas da minha linguagem na Real Academia, né, que é a Escola Nacional de Belas Artes. Já que eu estava aprovado, estava lá dentro, eu falei, sou eu, vou discutir durante o meu curso todo arte popular. E durante o curso inteiro, eu levei o curso falando sobre arte popular. Todos os meus desenhos, todos os meus trabalhos eram voltados para a arte popular. Mas você Todos. fez gravura, né? Eu fiz gravura justamente por quê? Porque gravura é onde mais se exige o desenho. Né? E por isso eu queria fazer das minhas estilos, né, uma composição que fosse fantástica. Tanto que, compondo as estilos e com os contatos que eu tinha, eu fui chamado para fazer, lembra que eu fiz aquele final de ano para Natura e fiz Natura? Lembro. fiz Natura e fiz Dia das Mães, Natura. Aí a mulher chega para mim e fala assim, não, eu quero um trabalho acadêmico, um trabalho assim, assado, 3 telas, não sei o que lá, Dia das Mães. Eu pensei, vou homenagear 3 pessoas, minha mãe, minha mulher e minha avó. Vou fazer 3 telas seguidas, né, em que eu vou deixar com que o espectador entre na tela para descobrir o que essa tela tem. E aí eu pintei, a Cláudia tinha acabado de ter o Zé Renato, eu pintei a Cláudia com o Zé Renato no colo assim, né? Eu posso até pegar depois, eu posso até mandar aqui para vocês verem, Ah, eu não manda tenho sim, que a gente quer agora. ver, tá todo mundo curioso. Sim, sim. Tenho também, aí fiz como se fosse a minha mãe com os filhos espalhada, né? Os filhos todos juntos no gramado lá de Furnas, né? Porque Furnas é uma vila, então assim, as casas não tinham muro, eram todas Conheço, de porra. grama. Então eu fiz a minha mãe e fiz mais uma casinha de roça tal, inspirado na minha avó. Que não era, eu vou confessar uma coisa que pode ser até estranha, mas a avó que eu mais amei não era minha avó de carne. Era a avó que A tomou minha leite falou com que meu pai. foi que ela conheceu você nesse trabalho fantástico. Mas continua. A sua avó foi a Foi. avó de leite, é isso? Isso. Dona Rosa. Essa era a avó mesmo. Enfim. E eu fiz essas 6 telas e a serra, se você virasse as telas, é uma mulher grávida, uma mulher parida e uma mulher sem barriga. Só que a serra estava atrás, com o peito, com o seio cheio, né, a barriga. E aí, conforme o tempo fosse passando, a cidade atrás ia surgindo, né, o desenvolvimento para poder contar o tempo e para poder dar uma cadência, né, na leitura das obras.
Porque ao contrário do que a gente aprende, Cíntia, ou que não nos falam, as obras precisam ser lidas, né? A gente já estava falando isso antes. A gente nós artistas, na academia ou onde quer que seja, a gente não aprende isso. Você tem que dar fluidez a ela para que as pessoas entrem nessa tela. E você dizer, como eu ouvia lá na academia, que pintura naif, que pintura popular não tem profundidade, não tem perspectiva, não tem luz e sombra, não sei o quê. Eu era tudo isso lá dentro. Eu era tudo isso lá dentro. Né? Tudo, tudo. Dalila, a professora, falava assim, você fica desenhando. Desenho é isso aqui. Vai lá. Você tem que julgar isso aqui. Ah, porque eu... Não. Enfim. Saí de lá, da EBA. Dalila era uma ótima professora, né? A Dalila era fantástica. Ela me ensinou a desenhar. Cazu, Dalila, Marisa, são pessoas assim... Marisa também. Me influenciaram demais, demais, demais. Marisa hoje é minha colega lá na Universidade Rural. Mas, enfim, eu saio da EBA com a preocupação de que eu entrei artista plástico já profissional, saio de lá mais informado, mas não saio formado artista plástico. E eu vejo todo mundo lá dentro buscando formação como artista plástico. Né? Encarando o mercado aqui fora depois como o quê? Fazendo o quê? Eu vou vender aonde? Para quem? Como? Né? Antes de terminar a escola, eu subo e vou falar com a diretora, com a vice-diretora, que era uma gravadora também, que eu não esqueci o nome dela, de apresentar um projeto próprio, meu, para os alunos que estivessem saindo, de fomento, para que eles pudessem ter uma noção do que acontece fora de lá. Porque eu já chegava lá tendo essa noção de mercado que eles não tinham. Né? E ela negou, falou que não, que isso é bobeira, isso não, cada um se vira, não sei o quê. Mas não é isso. O comprometimento do professor, e agora eu falo como professor, é o começo, meio e fim. Eu tenho que dar para o meu aluno a noção de o que ele vai encontrar no mercado aqui fora. Eu não posso iludir esse meu aluno, dizer que ele é um ótimo artista, que ele é fantástico, e aí, quando ele sai, ó, pé na bunda dele, se vira aí, meu irmão, acabou o meu vínculo. Não, porque eu tenho um comprometimento desde lá de trás. Artista, para mim, tem que ser formado, tem que ser acompanhado enquanto ele não puder levar. Não é pegar pela mão e nem ensinar ou nem dar o peixe, mas é dar ferramentas a ele para que você saia dali profissional. Qual da vara e a isca para ele pescar, exatamente. né? Ensina, a enxada é ali, você usa aqui, você faz assim, assado. Porque é o seguinte, qual matéria da universidade, Cíntia, da EBA, você sai de lá tendo noção de gestão de carreira? Não sai. Qual matéria que você sai de lá, da EBA, tendo noção de mercado, de relacionamento? Todo mundo sai de lá, eu sou artista, eu sou artista, eu sou artista. Tá, meu filho, vai viver do quê? Vai vender para quem? O que você vai fazer com o seu desenho? Eu falo, Rosalino, né? Eu já solucionei. A minha profissão é a arte, mas a minha parte financeira tem que correr atrás, porque não dá. Não consegui ainda. Vou ter as aulas aí com você, ver se consigo, mas continua aí. Mas você é podia porque você não se ferramenta. Oi, diga. Não, quando eu fazia cerâmica, engraçado, antes de entrar na faculdade, eu fazia cerâmica. A cerâmica eu vendia. Eu conseguia vender e botava em loja, participava de circuito de arte, jardim botânico, do recreio, e vendia. Aí já fui para a faculdade, aí comecei a ver muita coisa, né? Muita opção, aí você abre muito leque. Uhum. Agora eu estou aprendendo a focar, então vamos lá. Por exemplo, a Lilian, né, deve ser sua prima, ela falou que a arquitetura não deu. Essa irmã, eu não estou conseguindo ver aqui, porque eu estou sabe, gente? Eu estou meio assim, sabe? Não tem problema. Olha só, Lilian, a faculdade, não é que a faculdade nenhuma dá, as faculdades hoje em dia começam a se preocupar com isso. As faculdades públicas, as públicas não, particulares. As públicas ainda têm que caminhar muito sobre isso. Porque é o seguinte, é necessário que você dê sim instrumentos para que o artista saia dali, ou o profissional formado na universidade, saia com noções de mercado, que é o que é hoje. Nós estamos no mesmo modelo dos anos 40, dos anos 50. Você forma,
Vai buscar o mercado, meu filho, o lúdico. Ah, é lindo, maravilhoso. Não é mais assim. Né? Hoje é faca Não, na caveira, acabou. não, mas você tem que ver, assim, que acho que nenhum, assim, eu fiz comunicação social na ECO, que é da UFRJ. Também não aprendi nada, que eu tinha que estagiar e correr atrás, porque também não tinha nada, não te dá a base de nada. Ah, em Belas Artes eu achei que já dava mais alguma coisa, pelo menos técnica, para você saber desenhar, né? Mas aí Pô, eu acho que você está certo. Falta uma gestão. Agora, eu às vezes uso marketing para a minha vida, né? Ainda não consegui tá, ainda. mas você aprendeu aonde? Você aprendeu Não, aonde, você Marcos? aprende alguma coisa na faculdade e na vida. A vida que te ensina, né? Aí você Exatamente. trabalha com comércio, aí você Aham, aprende na vida. Mas eu acho que você aham. está certo. Falta, eu acho que as Mas aí, faculdades, assim, um direcionamento. Fala. quando eu saí, então, que eu vi que tinha essa dificuldade, que a universidade não ia me ajudar, eu resolvi fazer o seguinte, falei, quer saber de uma coisa? Eu nunca precisei de tapinha nas costas, nunca ninguém, pode aparecer aqui, pode botar onde você quiser, nunca ninguém falou assim, vai fazer uma exposição lá que eu vou te colocar lá. Nunca. Ou vai vender ali que eu te botei. Nunca. Então é o seguinte, eu falei, eu vou me instrumentar para ajudar as pessoas como eu sou. Aí eu fui para a FGV sem dinheiro nenhum, na merda absoluta, fazer um MBA de gestão e produção cultural. E aí foi fantástico, porque assim, eu vi que eu sou um bom gestor. Eu não sabia disso. Fiz gestão, fiz um projeto de gestão que eu resolvi botar em prática logo em seguida, que foi um projeto chamado Itinearte, que é um projeto voltado para fomento, difusão e educação do artesão e do artista de cidades do interior, seja do Rio de Janeiro, seja de Minas Gerais, seja de São Paulo. São Paulo, né? Isso. E aí eu fiz esse projeto, e esse projeto deu muito certo. Mas antes de falar do projeto, eu preciso falar de uma coisa. Teve uma pessoa chamada Aninha, que eu chamo ela, que é Rancioli, que é de Osasco, São Paulo. E essa pessoa, depois que viu essa foi a que me despertou para a educação. Ela me chamou, ela estava aqui na live, não sei se está aqui. A Ana trabalhava numa escola chamada, eu esqueci o nome, Ana, meu primeiro ser, ou ser, uma coisa assim, em Osasco. E essa escola era de um casal entusiasmados com a educação. Ela está aí, ó. Ela está aí, ó. Ah, Essa oi, escola, Aninha. ela me chamou, me tirou do Rio de Janeiro para ir para lá, para falar sobre arte para crianças pequenas. Eu achei o máximo aquilo. Quando eu entrei, que eu vi as crianças pequenas, eu falei assim, uma criança pequena? Eu falei, porra, tá aí. Grupo oficina, isso aí. E aí eu fui lá um dia só, passei, eu acho que o dia inteiro, e voltei no outro dia. Mas aquilo me incomodou demais, assim, foi a minha terceira pedrada. Foi a Ana que me deu. E falou assim, educação é isso aí. Aí eu comecei e falei, é aqui que eu tenho que começar a educar o pessoal que vai consumir e entender o meu trabalho daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eu tenho que trabalhar na educação de base. E nós temos até hoje uma parceria, esse ano foi online, de não sei quantos anos, né, Ana? Acho que 10, 12 anos, não sei. Em que eu vou todos os anos para Osasco. Ela agora está numa outra escola, na rede Educar. E já fui para uma outra unidade da rede Educar também, para educar essas crianças ou para dividir com elas esse saber que eu tenho da cultura popular, esse saber que eu tenho de arte, para que esse pessoal seja desmistificado e enxergue a arte sem essa divisão de popular e arte acadêmica. Tá? Porque é o seguinte, se a gente unir isso tudo, da Michelangelo, aí, quase 10 anos. Então, assim, se eu te falar o seguinte, se você, Cíntia, formada pela Real Academia de Belas Artes, você é uma acadêmica, o seu trabalho, ou você é mais do que Michelangelo foi, ou do que Michelangelo é, você é mais do que eu, você é mais do que... Somos todos artistas. Então, assim, Verdade. eu sou contra, e eu posso falar, porque eu defendi um mestrado sobre isso. Pintura popular educa tanto quanto a pintura naif, tanto quanto a pintura acadêmica. E assim, hoje ninguém pode mais bater na minha cara, aqui no rosto, e falar assim, não, não é isso, porque eu defendi isso, eu defendo isso. Então, a partir do momento em que você, como artista, professor, ou você da cultura, você tem que começar a defender posições a favor da educação.
assim, eu não estou aqui, e falei contigo antes, não defendo ideologia A, B, C, D, E, nada. Eu defendo o cidadão que é livre, vá no museu, olhe uma obra de arte, entenda aquilo. Passe por uma praça, veja, e possa estar presente de um chafariz ou de uma estátua e saiba o significado daquilo. Né? O significado não só da composição da obra que está ali, mas para o meio ambiente, né? Ou para ele mesmo, né? Para o embelezamento, para essas coisas todas. É preciso que as faculdades mudem o currículo dela. Eu trabalho hoje na Universidade Federal Rural, um curso de formação de professores, e tem alunos meus aqui, provavelmente. Eu vejo um currículo engessado aos moldes de 1816. E não é mais isso. Chega. É, é porque não tem investimento na arte, né? Mas o Eles investimento investem. parte do Não tem investimento na professor. cultura. Não. Somos nós, professores, lá dentro, que podemos mudar o currículo. Não depende de nada, Cíntia. Depende de nada não, Cíntia. É vontade de mudar. Né? Meus alunos estão aí, ó, e sabem disso. Eu dou aula lá de arte e tecnologia, dou aula de figura humana, Que desenho se- da figura humana, criação e o que tal. se- E o que seria arte e tecnologia? Figura humana todo mundo Tá, sabe, né? Então exatamente, vamos exatamente. fala o que O que é que arte e tecnologia. seria arte e tecnologia? É o sujeito utilizar a arte com a tecnologia a favor da arte, né? numa mistura, numa coisa imbricada, vamos dizer assim, né? Em que esse artista pudesse fazer uso disso. Eu simplesmente deixei a ficha cair e falei o seguinte, pessoal, vamos fazer o seguinte, pega o seu trabalho, o seu melhor desenvolvimento e vamos usar a tecnologia para fazer publicar esse seu desenvolvimento. Fazer você se tornar mais conhecido, você mais consumido e você mais a par do que está acontecendo hoje com a tecnologia. Você poderia, eu lá, poderia falar sobre desenho de animação, mas em 6 meses eu não formo ninguém animador. Eu poderia falar de fotografia, mas em 6 meses eu não formo ninguém fotógrafo. Eu poderia falar sobre PowerPoint, essas coisas todas, Photoshop, mas não vou formar ninguém. Então a gente tem que parar de achar que vai dar pinceladas e fazer o negócio funcionar. Então, assim, criticamente falando, por que não se faz um curso em que o cara passe 1 ano fazendo aquilo? Vai fazer animação? Tem um laboratório fantástico. Vamos fazer animação, vamos botar lá. Dá um curso inteiro para que ele saia dali animador. Entendeu? Tenha mais essa ferramenta. Porque, Cíntia, o que eu mais aprendi em Portugal, nesse tempo que eu passei lá, foram 2 anos e meio, fazendo meu doutorado, foi que você, munido de ferramentas e a utilização delas, parte do princípio da sua necessidade ou não. Óbvio. Deixa eu pegar um gancho Né? aqui. Então você vai falar. Eu tinha umas perguntas, mas você já está falando tudo que eu ia perguntar. Então tá bom que eu não preciso perguntar. Não, acho ótimo. Porque acho que está todo mundo gostando. Viu? Está todo mundo bom, participando. Eu vejo que se as bom. pessoas. Porque não sei se você consegue ler também, né? Não, Mas não está consigo todo não. mundo Eu só participando. estou vendo passar aqui rapidinho aqui. Aí eu queria que você falasse mais ou menos o que você acha, porque você deu uma passada lá em Portugal, ficou um bom tempo lá. E fala a sua experiência lá e a diferença entre Portugal e Brasil, Lisboa e Rio de Janeiro. Então, vai por aí. Vamos lá, Aí então. você desenvolve. Bom, então é o seguinte, Desenvolve. eu acabo de apresentar esse meu projeto Itinearte aqui no Rio de Janeiro para 8.500 crianças de escola pública. Eu faço o misto de criança da cidade com o artista local, que o artista primeiro tem que ser conhecido na sua cidade para depois pensar em vender no Rio de Janeiro ou em outra cidade maior. Ele tem que fazer a renda local para fazer uma renda estadual e a renda nacional. Né? Não o contrário. Ele fica tentando vender de Angra aqui no Rio de Janeiro, ninguém conhece ele aqui no Rio de Janeiro, ninguém conhece ele lá em Angra. Não dá. Então, assim, eu consegui fazer a instrumentação de 1.240 artistas e 8.500 crianças participaram disso aí. Então foi fantástico. Até hoje eu colho frutos com isso. Né? Podem procurar aí, gente. Projeto Itinearte. Depois eu também coloco Esse projeto você fez antes de ir para Portugal ou depois de Portugal? antes de ir para Portugal. E aí foi esse projeto que me fez pensar num doutorado. Porque quando eu estava trabalhando, quer dizer, eu trabalho há 12 anos na segunda maior coleção de arte do estado do Rio de Janeiro, na quarta maior do país, que é a coleção Irapuã Cavalcante. Desculpa, para mim cortou. Qual é a coleção?
coleção Irapuã Cavalcante. Ah, que legal. Fica em 2 casas num bairro aqui do Rio de Janeiro. São mais de 20 mil peças, entre elas tudo, de arte popular, a arte contemporânea, a arte sacra, Sacra. de primeira qualidade. Não é uma coleção para brincadeiras. Eu digo que quando eu cheguei nessa coleção, eu era um amontoado de peças diante de uma coleção de arte. Eu saio de lá, ou ela está lá ainda, né? Eu saio um gestor de arte e transformo aquilo, de fato, numa coleção dividida, estudada, catalogada, fantástica, tá? Fantástica. Mas, enfim. E aí, nessa coleção, eu começo a entrar por outro mundo, o mundo dos leilões, o mundo do business, né? De negociar peça, comprar peça, busca peça, vai aonde, vai não sei o quê, compra aqui, leilão em Portugal, leilão em Londres, leilão em São Paulo, aqui no Rio, enfim. E eu começo a ver que, bom, eu consigo ser artista, eu consigo gerir projetos culturais, e eu consigo, sendo artista, conhecer pessoas que produzem peças. Pessoas que produzem peças vendem para leilões. Se vendem para leilões, eu posso comprar. Vou negociar. Aí começo, junto com o colecionador, a não negociar para os outros, mas comprar para a nossa coleção de uma maneira mais eco. Por que eco? Porque eu cortei o atravessador. Então, o colecionador passou a comprar direto do produtor. E aí, o que eu fiz com isso? Eu passei a dar mais renda a quem vende e diminuir a despesa de quem paga. Entendeu? Então, assim, eu fiz um casting. Você cortou o atravessador. Cortei atravessador. Então, assim, galeristas, conheço vários, galeristas, pessoal de museu, vários. Mas esses todos, como é que eu posso dizer? Esses todos passaram a fazer parte de um círculo não muito utilizado. Né? Porque eu comecei a usar mais isso, usar mais coisas, ou seja, comprar peças do artesão e do artista. Acabo com a palavra artesão. Trabalho com artistas que vendem para colecionadores. Né? Você acha que tem uma dicotomia, uma divisão entre artesão e artista, né? Não, eu acho que tem uma divisão, não. Eles são iguais. Uma inclusão. Não, mas você sabe que isso só. Existe, né? Mas você sabe que existe, né? Isso existe é bem discutido. Não, mas assim, eu tenho que defender o que eu defendi lá no meu mestrado. Se todos nós somos passíveis da criação de sensibilidade, né, eu não posso hoje dizer que, então, se você partir se você frequenta a academia e a escola, você é artista, você mata Michelangelo, você mata outros todos lá para trás. Você vai matar Michelangelo, vai matar Mestre Valentim, vai matar Aleijadinho, vai matar esses caras todos. Então, isso é papel, isso é escola. Isso é dizer, eu tenho informação a mais do que você tem a menos. E aí pode ser que você se dê mal. Por quê? Eu não estou dizendo você, Cíntia, mas assim, pode ser que o... Não, eu sei, eu não estou nem... Outro dia teve um senhor que chegou para mim e falou comigo assim, mas você é maluco? Você não pode dizer uma coisa dessa porque, veja bem, porque... Como é que ele falou comigo? Michelangelo era um sujeito... burro não, mas ele não sabia fazer as coisas direito, porque não sei o que. Eu falei, me explica como ele coloca Davi em pé, apoiado no calcanhar. Se ele não soubesse física, meu irmão, ele não... Mas não tinha... Mas a universidade, eu falei assim, o senhor sabe quando surgiu a primeira universidade na Europa? Não. Então, o senhor tem que se informar para o senhor poder falar uma coisa dessa. Porque, assim, se o senhor diz uma coisa dessa, o senhor está afirmando uma ideia ultrapassada, porque não existia, ele não frequentou nenhuma escola, entendeu? Aos modos que nós temos hoje, para dizer que eu tenho um canudo. Eu tenho um canudo, graças a Deus, eu passei pela Belas Artes, eu sou um artista acadêmico. Mas eu sou de temática popular, graças a Deus, sempre fui, entendeu? Então, assim, para mim... A gente não é uma coisa engessada, né? Nós somos múltiplos, né? Isso. Essa coisa de... As pessoas têm mania de querer botar a gente num rótulo, numa caixa. Exatamente. Você é o Alexandre, você é o pintor Naíve, você
você é o gestor de produção eu faço cultural, escultura você é o também, adoro professor, também. você é o marido, pai, Adoro, a gente é exatamente. tudo, né? Exatamente. E aí, vamos lá. Eu saio disso tudo, resolvo parar dessa correria. Foram 3 anos e meio correndo atrás de projetos. Andei mais de 22 mil quilômetros pelo estado do Rio de Janeiro. Atendi cidades de Paraty até Campos. E E aí foi você chega na fantástico, cidade, fantástico. você me falou que você chega na cidade e para durante o final de semana e faz uma ocupação, não é isso que você fala? Você faz assim, tipo, Assim, exatamente. Mas assim, eu faço essa ocupação final de semana, mas durante a semana eu instruo, através de 2 bolsistas em cada cidade, foram 12 cidades, eu instruía esses artesãos e esses artistas da cidade durante a semana inteira, na verdade durante um mês, e os acompanhava durante 10 meses. Então, assim, eu tinha bolsistas nessas cidades todas que me davam esse feedback de formação e esse feedback de formação também. Aí eu saio disso tudo e resolvo puxar o freio de mão da minha vida e falar assim, eu vou estudar agora o que me dá prazer, que é barroco. Eu sou mineiro, eu tenho olhos treinados para barroco, eu adoro barroco, né? E eu com falei, certeza. eu vou propor um projeto para doutorado. Aí fui nas 2 universidades aqui do Rio de Janeiro, na EBA, né, e fui na Unirio. Aí cheguei lá, a Real Academia me olhando. Eu sou filho da EBA, gente, é uma vergonha. Não, porque o projeto, porque não sei o quê, porque o contemporâneo, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, tudo bem, obrigado. Não peço por favor. A relação nunca pode ser de artista, de ninguém, de por favor. Aí eu falei, tá bom, então eu vou propor aonde? Aí comecei a procurar aonde tal, e vi que tinha um edital aberto de doutorado na Universidade de Lisboa, né? Mas o tema era na verdade, o tema livre, você propunha o projeto, eram 13 vagas, eu falei, eu vou tentar. Aí escrevi o projeto, né? Junto com o Cláudio, sentei, pensei nele, ela escreveu, porque assim, a dificuldade de nós artistas de passarmos para o papel o que a gente pensa é muito grande. Você passa para a tela, para a escultura, para o que quer que seja, você muda a base. Isso que me disse foi a Lúcia Lippe, que é uma professora excelente da FGV de Patrimônio, que me disse isso. Você tem uma dificuldade grande de passar da cabeça para o papel, porque você, durante anos, usou uma outra base de expressão, que foi a tela, que foi gravura. Então, você, para passar para a palavra, o que você condensa em imagem, é muito diferente. Enfim, eu fiz isso. Propus, mandei. Aí teve uma seleção e eu falei, bom, eu vou saber o que é isso aí. E parti para Portugal, né, para saber. Cheguei lá, dessas 13 vagas, 5 pessoas passaram, né, e dessas 5, eu, o único brasileiro. Eu falei, Não é pouca, desculpa, gente. desculpa o termo, não é Olha, pouca merda, não. tá entrando aqui na live uma amiga minha chamada Tereza Lacerda, lá de Portugal. Tereza, muito obrigada. Tereza foi uma pessoa Gente, muito tá importante para mim chique, ó. em Varsóvia. Eu conheci ela lá. Tereza, beijão, Tereza. Mas enfim, e todo mundo está aí, meus amigos, minhas irmãs, todo mundo. Gente, ótimo. Vamos lá. E aí eu fui fazer esse doutorado e resolvi falar sobre Mestre Valentim, que é o nosso grande escultor barroco carioca. Todo mundo aqui que já passou, quem desce no Rio de Janeiro, ou quem vem ao Rio de Janeiro, passa pelo Corredor Barroco. Né? Passa ali pela 1º de maio, 1º de março, anda por várias igrejas aqui, e nem sempre sabe quem foi aquela pessoa ali. Né? Mestre Valentim é um injustiçado. É um injustiçado. Eu te falo isso. Injustiçado, com certeza. Ele é tão bom quanto foi Aleijadinho. E falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Discuto com quem quiser sobre isso. A minha co-orientadora é a mestre, é a doutora e a defensora ferrenha de Aleijadinho, que é a Miriam Barbosa. A gente discorda em certos pontos, concordamos em outros. Isso é muito bom, né? Porque, enfim, eu não estou aqui para seguir cartilha. Mas eu, como artista, aí que é a diferença que está, Cíntia. Você, como artista, fala de uma propriedade que o museólogo ou
arquiteto ou, ou professor de arte que não põe a mão na massa não sabe falar. Entendeu? É a profundidade da goiva, é a sensibilidade do você pintar, é o peso do pincel na tela. Isso é a experiência da sua mão é que te dá. Você sabe, se você fizer um vaso lá no torno, naquele, né, e se você botar força demais, experimenta pegar alguém que não tenha experiência naquilo para poder fazer aquilo que você faz. Aí o fácil, o baratinho, vai mudar de lado. Eu faço isso, põe a mão, vai, amassa aquilo tudo. Então, aí que está a diferença que a gente precisa ressaltar isso. É o trato do sensível e é o trato da experiência humana, do toque. É como você botar um cirurgião de cabeça e pescoço, um neurocirurgião, aquele cara que tem que ter um traço fino, com alguém que passa massa no muro. Não desmerecendo nenhum nem outro. Nós precisamos dos dois. Mas cada um com a sua medida, cada um com o seu peso. Entendeu? E aí eu comecei a falar coisas de Mestre Valentim que o meu orientador falou comigo assim, eu não tenho essa visão. E ele veio aqui ao Rio de Janeiro, fez um passeio comigo por todos os pontos, que não tinha feito isso ainda, onde existiam obras de Mestre Valentim. E eu comecei a dizer, ó, isso aqui é dele, aquilo ali pode não ser, isso aqui é, aquilo não é, tal. Porque quando eu estava montando a coleção, ou estava trabalhando na coleção, eu tive o prazer de coincidir com a compra de uma sequência de peças de Mestre Valentim, da igreja de São Pedro dos Clérigos. E aí eu sou capaz de ver, por exemplo, ele nunca assinou Mestre Valentim, nunca fez isso. Como Aleijadinho também não. Mas ele coloca signos, figuras, símbolos de assinatura. Né? E como ele é maçom, negro, enfim, pertence a algumas ordens todas dessa época, ele começa a imprimir nessas peças coisas dessa forma. E eu achei uma senhora, que eu não posso dizer o nome porque é segredo de escrita, né? Que me deu o maior presente do mundo. Assim, ficou bem comigo assim, olha, eu tenho o DNA das obras desse cara. Aí eu falei, pronto, entendeu? Me dá aqui, deixa eu estudar isso. E aí eu fui para Portugal, né? E assim, vendi a casa toda e fui embora. Todo mundo. Uma loucura aqui em casa. Você é Cláudio as crianças. Cláudio as crianças, tudo. Vendi tudo. Tudo. Mandei parte para Minas Gerais, lá para minha mãe, e partiu Lisboa. Ficaram lá comigo. Eu tinha ido 6 meses antes. Né? Os símbolos dizem na nossa marca exatamente isso. A sua irmã falou o negócio certo. Eu tinha ido alguns meses antes. A Lília, não é? Enfim, eu passei alguns meses antes lá em Lisboa para ajeitar a casa, enfim, essas coisas todas, e começar os meus estudos. Depois voltei aqui, peguei todo mundo, passamos 1 ano e 2 meses lá. Aí deixei o pessoal todo aqui, né, tendo que recomprar tudo de novo, e voltei para Portugal para ficar mais quase 6 meses. E aí depois voltei lá, acho que mais 2 vezes só. E aí, assim, o que eu descobri lá? Eu descobri que o Rio de Janeiro é uma extensão de Lisboa. Eu digo o contrário. Lisboa é uma extensão do Rio de Janeiro. Né? Andar no centro do Rio de Janeiro é andar no centro de Lisboa. Mesma dinâmica, mesma coisa. O que difere os dois povos, para mim, o que une esses 2 povos? O que difere é o que nos distancia, é o Oceano Atlântico. Né? O que difere é o nosso humor miscigenado, sabe? A nossa sagacidade. Você olha e fala assim, a gente tem uma maldade no ar, a gente tem uma maldade, mas não a maldade do ser, a maldade de saber assim, não, isso não vai dar certo, não. Ou a malícia. A malícia, exatamente. A gente tem essa malícia que às vezes a gente enxerga lá com ingenuidade. Aí quando você enxerga do outro lado com ingenuidade, vira piada. Entendeu? Aí você fala, por que o português não entende isso? Entendeu? Porque nós aqui, nós estamos tão escolados de um meio que usando de malícia com o outro, que você fica meio, sabe, que você fica escolado. Então, assim, foi um período em que eu aprendi muito, né? E aí, fazendo só um toque. Eu não digo Portugal, Europa como um todo, né? Você pode ser o que for, pode ser loiro, branco, preto, negro, pô, você desceu, você é estrangeiro.
você se adapte ao meio deles, isso leva um tempo enorme, né? E olha que era Portugal. Então, assim, eu levei um tempo para me adaptar, como é comum, como você se muda de cidade, mas assim, você se muda aqui, tudo bem, você começa a conversar, você tem, de repente tem algum parente do cara que mora no Rio de Janeiro, ou você que mora em São Paulo, e você tem um ponto em comum. Mas lá não, né? E principalmente levando a família toda. Então, assim, foi um reestudo familiar, né? Foi uma coisa que foi legal até. É Eu uma acho que a gente volta mais. experiência. Sim, fantástica, fantástica. É uma E experiência fora, fantástica para as crianças também, né? sim, sim, e assim, e fora você redescobrir coisas que você mal sabia aqui no Brasil. Você reaprender coisas. Por exemplo, Dom Pedro I para a gente aqui, que era o cara mulherengo, boçal tal, é o Pedro V lá, que é o fantástico. É um sujeito com uma história que nós deveríamos revalorizar aqui. Como Dom João, o maior estrategista da América, da Europa, considerado pelo Napoleão, porque trouxe um reino inteiro de Portugal para cá. E Napoleão Não, se ele dizem. enterrou, O Dom João entendeu? foi. O pessoal fica botando uma caricatura dele, que come Exatamente, demais, exatamente. mas ele era super inteligente, super culto. E... Exatamente. Dona Maria, a louca, louca sou eu. Dona Maria era fantástica, entendeu? Dona Maria, sem brincadeira nenhuma, Dona Maria em Portugal é um absurdo. Então, foi muito bom porque meus filhos puderam viver isso. Eles ressignificaram isso tudo, entendeu? Revalorizaram a cultura brasileira, revalorizaram através da cultura portuguesa, a nossa cultura, né? Na verdade. É. E aí, assim, eu hoje tenho uma outra visão do que é arte, até porque eu estudei com um cara que é ele é ele fala muito pouco, mas é de uma objetividade na transmissão da educação. E é um cara que me chamou para isso. Falou: olha, se você tem um papel de educador, você tem uma responsabilidade. Então você tem que formar o educador para que ele seja crítico de uma situação, para que ele vivencie aquilo de uma forma plena, outside, né? Fora do que está acontecendo e possa analisar A, B ou C, sem se meter com A, sem se meter com B, sem se meter com C. Porque essa produção de texto livre, essa produção de educação, essa produção do que você vai transmitir para o outro, é que vai criar uma linha de pensamento, de pensantes, né, durante um tempo. É preciso você trabalhar isso. E aí eu vi que assim, a minha tese eu tinha que reescrever inteira, porque assim, eu estou fazendo a minha tese, ela não é para o acadêmico. Eu estou fazendo a minha tese para o popular. Eu estou fazendo a minha tese para a criança, eu estou fazendo a minha tese para o adolescente, estou fazendo a tese para você, para mim, para minha mãe, para que todos possamos ler. Porque não tive bolsa, gastei um dinheiro insuportável, né? E graças a Deus, fruto do que eu acumulei, fruto do que eu pude trabalhar, do que eu pude ter, não recebi incentivo nenhum de governo, fui no peito mesmo, na raça, que sempre fui assim, nunca fiquei esperando ninguém me dar nada. Vai ganhar uma boa, não, bora, entendeu? Então o meu trabalho é livre. Eu posso dizer aquilo que eu penso, eu posso dizer aquilo que eu penso com o real fato, né, dentro dessa ótica que eu tenho, de que eu tenho que informar acima de tudo, eu tenho que informar da melhor forma. Então, o meu texto não é um texto acadêmico. Apesar do academicismo exigir, eu posso dar a minha aula de um modo acadêmico e fazer meu texto de um modo mais prático para todo mundo entender, entendeu? Eita, tá difícil aqui, hein? Tô batendo toda hora nesse negócio aqui. Enfim, esse meu lado italiano, sabe, de falar com as mãos, né? Tá nítido. Mas enfim, é isso. Então, a gente é assim. O italiano já virou brasileiro, né? Eu também já, falo com a já. mão, já me mexia. A gente. Mas assim, e lá você chegou a fazer algum trabalho ou só ficou no Sim, estudo? sim, não. Lá eu cheguei a fazer exposição. Não, na verdade, gente, quando eu caí lá, sem bolsa, né, e o euro de 5 para 1, eu fui fazer tudo. Eu fiz Uber, fui trabalhar em arquivo, eu usei o que eu tinha de De ferramentas, né? ferramenta. E Profissionais. o mais legal disso tudo foi que quando eu fiz uma seleção para a Netflix Brasil, funciona lá, né? Então você liga lá pro call center, quem atende mora lá em Portugal. E eu falei assim, eu vou lá, eu vou atender telefone. O pessoal, mas você fazendo doutorado vai atender telefone no call center? Meu chapa, eu preciso
preciso sobreviver aqui, eu não tenho bolsa. E fui. A melhor experiência do mundo. Conheci gente no Brasil pra caramba, tem contato de gente no Brasil. É proibido você ter contato. Tem contato de todo mundo, sabe? Falo com todo mundo até hoje. Vivo com isso. Eu tenho amigo Amazonas, Mato Grosso, tenho amigo Sorocaba, tenho amigo São Paulo, aqui no Rio, uma porrada. Já encontrei um monte. E aí, eu dentro da empresa, vi que tinha um pedacinho para eu poder falar sobre arte, um pedacinho para falar tal, e colei com uma supervisora, Lana, que era uma brasileira de Goiás, e falou, não, aqui as pessoas não discutem arte, não sei o que. Não, você precisa melhorar o design da apresentação daqueles quadradinhos que quando você entra aí na Netflix, você aí entra lá na Netflix, tem aqueles quadradinhos todos. Eles apresentavam todos coladinhos, tal. Aí eu falei, põe uma moldurinha assim, põe não sei o quê, põe uma luz em cima, põe não sei o quê, não sei o que lá. Ela ficou olhando na minha cara assim, você se mete com isso? Eu sou formado em Belas Artes. Não, vamos falar com o fulano de tal. Então eu tinha um business por fora, que era falar sobre como é que eles falavam? Era gestão de mídia? Não, gestão de conteúdo. Né? Visualizar. Então, assim, eu, como funcionário dessa Netflix, a gente recebia todos os filmes antes. Todos. Então, assim, antes de abrir uma temporada aí para vocês, eu já estava vendo lá 4 semanas atrás. Um mês e meio antes. E aí eu assistia e ia falando com ela, olha só, Lana, tem que mudar não sei o quê, você põe não sei o quê aqui, a luz não sei aonde. Não sei lá. E ela passava isso lá para Califórnia. Entendeu? Ó, muda isso, faz aquilo, faz aquilo. Sugestões, obviamente, mas assim, umas eram atendidas, muitas foram atendidas, entendeu? E aí eu tive eu trabalhava, assim, com muita sinceridade. Todo mundo se desgastando. Ai, meu Deus! E eu, na tranquilidade, que eu tinha um acordo com a supervisão, entendeu? Diferente de todo mundo ali, para poder fazer aquele, não só o trabalho de atender pessoas, né? Eu não tinha um negócio de, você tem 10 minutos para poder falar. Às vezes eu achava alguém que era bom de papo, era meu plantão todo. E aí, tá em Curitiba? Tá sol. Aqui em Curitiba tá sol. Aqui em Portugal tá aqui, tá assim, tá assado, não sei o quê. E ia levando, entendeu? E aí, assim, eu tinha o turno de estudar. Eu fazia sempre isso, eu fazia Uber de 7 da manhã até 1 da tarde. O Uber lá é diferente daqui. O Uber te dá o carro. Né? Então, assim, você tem que ter o seu próprio carro. Então, assim, o cara falou, você pega o carro, você vai pagar uma franquia, sei lá, de 70 euros por mês, tal. Eu pensei comigo assim, 70 euros. Tipo um aluguel. Coisa 10, eu pagava 100 euros por semana, né? Eu pensei, 100 euros por semana. Eu fazia 2, 3 corridas no dia, tirava os 100 e usava o carro a semana inteira. E aí, assim, o pessoal fala, não pode usar. Eu falei, não, pode, a quilometragem é livre. O que impede? Gente, ninguém lê contrato, não. Eu sou chato, eu leio contrato, manual, eu leio tudo, entendeu? Enfim. Ai, gente, aí, olha, eu não tenho essa paciência, não. Mas foi isso que me deu mobilidade, entendeu? Porque eu fazia Uber de 7 da manhã, vamos supor, até 1 hora da tarde. Aí tinha aula de 1 da tarde até às 6 e pouquinho. Pegava na Netflix de 7 até 1 hora da manhã. Aí ia para casa, dormia, e no outro dia, entendeu? Eram 6 dias por semana fazendo isso, e tinha um descanso. Aí, quando eu tinha um descanso, eu pegava a família e a gente viajava. Entendeu? A gente ia para a Espanha, ia para o norte, ia para o sul. A gente rodou muito, assim, muito. Então, foi uma Lisboa é muito gostoso, né? Demais, né? Assim, eu saí daqui, eu não tomava vinho, né? Aí eu voltei não viciado, Tomando mas vinho. Assim, tomando vinho. Vinhos sucaríssimos aqui, você compra por 17 euros lá, entendeu? Então, assim, você aprende a tomar vinho, você frequenta. E as pessoas têm uma. Quando você está em Portugal e se torna, entre aspas, um português, e começa a ter os hábitos deles e essas coisas todas, as pessoas meio que vão se afeiçoando a você. Então, eu passei a ter amigo no café, amigo na padaria, amigo no seu. Então, assim, do ponto de ônibus, de às vezes eu estar atrasado para a faculdade, e lá tudo tem muito horário, né? O ônibus parou, às vezes o cara me via correndo lá, seu Vasco parava assim e ia mexer no para-brisa, só para fazer o tempo, para eu poder chegar, sabe? Aí chegava, Brazuca, Zuca, eu falava, tô atrasado. Não tem problema não. Aí eu entrava e assim, você vai formando uns amigos que são fantásticos. Eu tenho amigos lá em Portugal, assim, Tereza, Rui,
Enio, Vasco, tem da padaria, do açougue, todo mundo, entendeu? Porteiro, todo mundo, todo mundo. Gosto muito de lá, gosto muito, uma saudade enorme. Saudade enorme. E aí estou terminando a minha tese, então, para poder se defenderia esse ano, mas com essa pandemia toda, não sei o que está acontecendo. Não sei não, né? Não vai dar, não aceitam fazer via internet, porque tem toda uma cerimônia a ser feita lá na universidade. E eu estou esperando agora para ver o que vai acontecer a partir de março. Então, esse cara confuso que fala isso, fala aquilo, fala isso aqui, e que tenta passar essa verdade através da arte, esse cara sou eu. A Ana falou da sardinhada lá. Eu comi a sardinhada, mas em Viseu. 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 Porque meu pai era de Viseu, né? De Viseu. Seu pai, então... Vem cá, seu pai era amigo do Jojo? Ai, não sei. O apelido dele, quando ele era mais novo, o apelido dele era Faísca. Ele saiu cedo, aí eu não sei. Eu tenho família ainda lá, né? Eu tenho a cidadania. O seu Jojo aqui da papelaria Jojo é de Viseu. Não conhece, não. Ele conhecia uma papelaria, mas na Tijuca, que era... esqueci o nome dele, depois eu lembro. Mas meu pai é engraçado. Meu pai, ele veio para o Brasil, ele contrário de todos os portugueses. Ele adotou a família da minha mãe e não ficava frequentando casa do Minho, essas coisas, não. Ele não era um português tradicional, que todos os portugueses normalmente vão, né? Casa do Minho, Casa da Beiras, essas coisas assim. Ele não ia muito, não. Ele era diferente. Mas, assim, eu adorei. Não, ele era... quem conheceu ele sabe como ele era divertido. Ele era bem... Mas, assim, você falou do seu trabalho lá eu não sei quanto tempo tem, né? Então, você falou do doutorado, né? Que você fez, falou do Barroco Carioca Brasileiro, que foi mestre Valentim, não é isso? Me corrija se eu falar errado. Rouxinol, minha irmã falou. Era o Rouxinol, é o nome do português, que tinha uma papelaria na Tijuca que meu pai conhecia. Aí ele tinha um parente padeiro que morava na Vila da Penha. Tanto que eu estudei num colégio meio metida besta, o pessoal só falando, ai, quem é aí, não sei o que, não sei o que. Aí não aguentei aquela coisa, aí soltei logo, você sabe que eu tenho um tio padeiro que mora lá em Vila da Penha? Aí todo mundo calou a boca, né? Eu lembro disso até hoje, cara. Muito engraçado, porque eu nunca gostei dessas coisas, assim, de nome e sobrenome, né? Mas você fez um livro, né? Você escreveu um livro, na verdade. Sim. Aí, assim, na verdade, esse meu livro... Continua de onde você quiser, fala aí. Isso. Esse meu livro, ele surgiu do projeto. Esse tempo que eu passei em Portugal, o tempo livre que eu tinha, eu escrevi esse livro. Então, na verdade, não é um livro, é um guia chamado Guia a Rosalino de... nem sei o nome direito, mas acho que é isso mesmo. Guia prático para o profissional de arte de A Rosalino. Na verdade, o que eu faço? Eu tento passar nesse guia com que a preocupação primeira dos alunos saindo dos cursos de Belas Artes, ou do artesão, ou do artista, na verdade, que queira fazer carreira com isso, pensar como que eu tenho que comprar, início e fim, aonde eu compro, aonde eu vou, para quem eu vendo, qual que é esse processo todo, entendeu? Na verdade, eu tracei uma linha de produção que todos nós precisamos ter, em paralelo a uma linha de vida. Ou seja, você é instruído ao crescimento financeiro do mesmo jeito que você vai crescer profissional, entende? Ou seja, o pessoal, na verdade. Porque, assim, quem aqui, artista plástico, nunca ouviu, você sobrevive disso? Você consegue mesmo? Ou senão, assim, o pai chega assim e fala assim, meu filho, você vai ser artista plástico, meu Deus do céu, tem que sustentar esse cara o resto da vida. Eu assim, meu pai e minha mãe me apoiaram, mas ganhar dinheiro não ganhei, não. Continua. Assim, minha mãe apoiou com certo susto, porque assim, eu estudei a vida inteira para ser médico. A vida inteira para ser médico. Para ser médico? Médico mesmo. Para ser vestibular, as coisas todas. Aí por isso você casou com a Cláudia. Tipo assim, mal versado da vida, entendeu? Porque foi no momento que eu mais estava com ódio dos médicos que aconteceu isso, entendeu? Mas enfim, a gente, né? A vida da gente, você toma aí,
Ó, dizia a Tita, que era do Congado dos Arturos, o seguinte ditado popular que é o mais certo do mundo. A língua é o chicote do corpo. Você pode ter a língua é o chicote do corpo, entendeu? Ela vai te bater. Você pode correr longe, ela vai te pegar, entendeu? Então, assim, eu falava, não é médico, bando de comerciante, só quer dinheiro, só quer isso, só quer aquilo. Bom, enfim. Mas ela Se não é uma apaixonou por médica. um e casou. Mas não é esse tipo da médica comercial, não. É uma pesquisadora séria, tal, mas não é. Mas, enfim. E aí, Trabalha assim, na esse livro Oswaldo Cruz, né? trabalha isso, lá na Fiocruz. E Cientista, aí, né? esse meu livro, ele serve como manual. O que eu fiz? Eu criei esse produto, sim, primeiro, para vendê-lo como e-book, por exemplo. Não, eu vou vender esse livro porque se eu posso ajudar as pessoas, tal, tal, tal. E aí eu vi que, ao contrário, eu preciso ajudar as pessoas primeiro. E aí eu criei um curso online, que as pessoas frequentam, as pessoas entram, as pessoas andam. Assim, eu achei que fosse uma coisa pequena, que eu sei lá, eu vou ter 5 alunos, não sei o que, não sei lá, e assim, eu já tenho sala de 90 pessoas, por enquanto gratuito, né? Porque eu falei, olha, enquanto não tiver custo, vai ser gratuito. Depois que tiver custo, eu não tenho como, né? E Eu aí, assisti assim, alguns. assistiu, né? Que eu chamava de aula na rural. Né? E aí Isso. eu tinha essa turma. Na verdade, assim, o que eu quero com isso? Eu quero que você, artista, você arquiteto, você professor de arte, você estudante de belas artes, ou qualquer egresso de qualquer curso desse aí, tenha a oportunidade de sobreviver com arte. Agora, assim, não é uma coisa impossível. Eu vou ter que me matar. Não. É você ter planejamento, é você saber aonde fazer, o que fazer e como fazer. Porque é o seguinte, as pessoas consomem, sim. Se não é o teu que está consumindo, é de uma outra pessoa do lado. Mas as pessoas consomem. Então, aonde está o meu mercado? Ó, eu estou vendo aqui a pessoa que tem acessórios, sei lá. Eu vendo aonde? Eu vendo lá na Feira Hip. Mas você só vende lá na Feira Hip? Vendo. Você usa alguma ferramenta tecnológica? Eu uso. As pessoas confundem, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, né? Meus alunos falam assim, eu tenho 11 mil seguidores. Mas não Seguidor adianta, né? não quer botar dinheiro no seu bolso. Se você tivesse 100 pessoas que comprassem corriqueiramente ou continuamente, ia ser tranquilo. Meu curso está numa renovação. Aguarde. Me segue aqui, me segue aqui que você vai saber, Lilian. Você vai saber. Por exemplo, olha só, Lilian, você é arquiteta. Por exemplo, eu tenho amigos arquitetos. E tenho amigos que são artistas plásticos. E tenho amigos engenheiros civis. E aí, outro dia, eu estava conversando com um deles, o cara assim, mas o fulano fornecedor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cá, eu tenho um artista lá de Minas Gerais que ele pode fornecer isso para você. Para com essa história. Rapaz, olha só. Primeira coisa, eu não gosto que coloquem o meu profissionalismo em xeque. Não gosto. Tem 500 mil, assim, 500 mil. Tem vários artistas que eu já ajudei muito aqui na minha vida. Podem vir aqui e botar assim, eu tive que pagar ele para ajudar. Não vai achar. Porque se eu ganho dinheiro com o meu saber, eu não vou ganhar dinheiro com o saber do outro. Não vou tirar o dinheiro do outro. Aí o sujeito, eu preciso decorar a casa, não sei o quê. Eu vou lá na casa, no Rei dos Quadros, falei, rapaz, você é um arquiteto formado na Belas Artes, você vai na merda da Casa dos Quadros? Pô, compra o quadro de quem tá lá na EBA. Mas eu não conheço ninguém. Como não? Olha aí o gancho. Nós estudamos na Belas Artes, com a faculdade de arquitetura em cima da gente, anos. Quando é que alguém ou algum professor de boa vontade subiu com você ou desceu com um aluno de arquitetura que podia estar fazendo parceria com você hoje aqui? Eles decoram. Mas tinha São tinha decoradores. uma divisão, né? A gente, a arte não era no mesmo nível dos arquitetos, você sabe disso, né? Tudo A bem. Isabela Agora, Saramago também é artista plástica, ela é arquiteta, também é artista plástica. uhum. Mas eu te digo, o que adianta Fala. dois brigando, um do lado do vidro, o outro do lado do outro com a nota de 100 no meio? Porra É nenhuma. uma besteira, é a verdade. Então, se um cutucar por cima, o outro pegar por baixo, racha 50 para cada um. É preciso ter cabeça, é preciso ter visão. As pessoas não têm isso. As pessoas são. Não. A merda do mundo se chama vaidade. A merda do mundo é vaidade. Entendeu? Você sabe que Então, se eu eu sou acho que as pessoas. vaidoso,
Não, por exemplo, teve uma amiga, né, que chegou para mim e falou assim, não, olha só, eu sou arquiteta, eu não ligo para artista, não sei o quê. Aí chega na casa que vai decorar, o quadro que está na sala é meu. Aí eu falei, você podia ter ganho dinheiro fazendo isso. Você não ganhou de raiva, você não ganhou por conta disso. Porque como é que se diz? O decorador é meu amigo. Então, assim, aprende a trabalhar em conjunto, gente. As pessoas têm muito disso. Eu não sou vaidoso, eu sou arquiteto, eu sou decorador, eu sou artista, eu não ligo para isso. Ninguém Mas eles trabalha gostam sozinho. de nome e sobrenome. Você não sente, não? Eu não sei. Mas eu Eu gosto de vejo. dinheiro. Eu quero é Não, eu dinheiro. sei. Eu quero é pagar A meus Lília, contas. a Lília está até falando da É. Janete Costa, que eu até ia falar sobre isso. Ela já é Uhum. falecida, ela é uma arquiteta e ela, Sim, assim, sim. você conhece ela? O trabalho dela? Eu conheci o trabalho dela e conheço o Centro Cultural Janete Costa, que é lá em Niterói, Em de arte Niterói. popular. Então, Uhum. ela valorizou muito os artistas de Recife, do Nordeste. Ela botava tipo uma escultura enorme de Sim, madeira, de São Francisco nas sim, sim. decorações, vidros de farmácias antigos. Ela revolucionou, eu acho que ela revolucionou a arquitetura. Olha E só, ela deu chance a todo mundo. sim, Fala. você tem ideia? Tem uma fazenda, acho que é Fazenda Flores, ou uma coisa assim, Rio das Flores, lá em Vassouras, por aquela área ali, da área de café. Rio das Flores, eu fiz uma exposição lá de Isso. cerâmica, Você muito tem boa. ideia? Tem um colecionador lá, que é um sujeito que, não só de lá, mas vários outros, que ligam para mim querendo artistas, indicação, para apresentar para arquitetos, para poder, para poder comprar, entendeu? Eu Tá sou muito sacanagem comigo. fofa. Tira esse vinho daí, tá? Esse vinho aí tá muito ruim. Não, eu Tá tô muito ruim, bebendo entendeu? água, eu não tô mais bebendo. Aham, eu também tô. Ó. Mas a minha é água também, ó. Mas é água de coco. Não, a minha é água mesmo, tô bebendo. Pergunta pra Lília, Mas, Lília é minha testemunha. mas assim, olha só, assim, eu acho que é preciso, em vez de um se apartar do outro, em vez de um querer ter mais nome que o outro, as pessoas em conjunto trabalham mais. É Esse verdade. meu curso, na verdade, assim, é um curso para que as pessoas aprendam a ter network, aprendam a saber se portar dentro da network, a trabalhar numa equipe. Eu prefiro estar dentro de uma equipe em que a equipe inteira ganhe R$ 9.000, nós somos três, cada um divida três para cada um, do que eu disputar R$ 9.000 com três pessoas e perder, entendeu? É, eu também Eu vou ficar acho, perdendo. muito. E, Também e, não. e aí, assim, mas eu não sou fulano de tal, eu sou fulano de tal. Todos nós precisamos sobreviver. E se o mercado hoje não está com essas coisas assim, você precisa mudar, você precisa levar as coisas de uma outra forma, né? É mais ou menos o que a minha irmã tá dizendo aí. É preciso você trazer essa experiência da academia, do banco universitário, né? E eu sou muito cachorro vira-lata, eu sou artista popular de rua, de rua mesmo, né? De vender em feira, de vender em galeria chique, de vender em museu foda, de vender para colecionador muito bom, né? E lidar com artesão, com artista que, coitado, não tinha o que comer. E ter uma obra dele, que eu não vou dizer o nome, ter uma obra dessa artista, as pessoas que me conhecem sabem, à venda aqui no Shopping da Gávea, em que a produção, a pessoa compra lá na cidade dela por R$ 25 e vende aqui por 1.200. Isso eu acho Você uma. acha? Mas aí que tá, eu não culpo nenhuma parte nem outra. Mas eu, quando identifico isso, eu tenho que ser capaz de apontar e acabar com o atravessador, para que a pessoa pague menos, tenha uma produção maior e assim, que ela cobre mais e produza mais, e essa pague menos e compre mais, entendeu? E foi o que eu fiz, é mudar a realidade das pessoas, de fato. Não é fazer um projeto, nenhum projeto meu, Cíntia, foi feito para que eu tivesse dinheiro. Olha, eu podia ter ganho muito dinheiro. Eu podia ter ganho muito dinheiro. A Lei Rouanet está aí, todo mundo sabe o que foi a Lei Rouanet. Né? Ao contrário disso, Você me graças a contou. Deus, eu sempre devolvi dinheiro. Sempre dinheiro de caixa é dinheiro público. Eu tenho que devolver. Eu sempre devolvi dinheiro. Eu fiz É que dinheiro público é 100 nosso, projetos. né? Exatamente.
Exatamente. Então, assim, sempre devolvi dinheiro para projetos públicos. Sempre. 50 mil, 60 mil, 80 mil, o que fosse. Entendeu? Que não é meu, não é meu. Eu fui assalariado dentro dos meus projetos todos. Nunca ganhei porcentagem de ninguém. Isso não é trabalho meu. Meu trabalho é pensar projeto, fazer projeto, ganhar dinheiro com o projeto implementado. Entendeu? É assim que Você me contou umas histórias que eu não vou contar aqui, porque tem gente conhecida, né? E eu cito fora, off, né? Aí eu falo, não, eu tenho um amigo que me falou tal, 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 tal. Mas deixa pra lá. Absurdo. Absurdo, eu acho. Morre aqui. Morre aqui. Mas assim, e aí, enfim, eu hoje, o que eu faço hoje? Eu tô nessa correria dessa implementação desse meu curso online, né, que vai ser, obviamente, vendido, vai ser comercializado. Que é Aulão voltado na para esse Rural. público. Que vai ter que ter outro nome, né? Mas, assim, eu vou comercializar de fato para que ele tenha um alcance do seu celular, entendeu? Que você tenha essa ferramenta no seu celular, que você tenha acesso. Porque o que assim, se eu tentar fazer pelos moldes antigos, eu vou cair nessa mesma corrente. Nas mesmas coisas, nos mesmos vícios, que eu vou ter que fazer, obviamente, é sempre um prazer, mas a negociação é sempre dolorosa. E nem sempre você encontra um negociador justo, né? E dessa forma não. Dessa forma você aí vai ter o celular na mão e o acesso. Acabou. Acabou. Faz um grupo, fala comigo, acabou. Então, assim, e muitos dos meus alunos, não sei nem se ainda tem alunos aqui, perdem essa oportunidade. Eu vivo falando com eles. Aproveitem alguém que queira ajudar vocês, de fato. Nenhum aluno meu aqui recebeu a proposta assim, olha só, Cíntia, fazer projeto acontecer é mole para mim hoje. Eu escrevo projeto com o pé nas costas e passo em edital. Só que é o seguinte, eu sou um só. Então eu tenho que fazer um para mim. Eu não tenho que fazer 15. Agora, tem muita gente aí que faz 15, 20 e vive de 10% de um, 15% do outro, 30% ali, 20% aqui. Eu não acho certo. Porque se você faz e escreve o seu projeto, ao seu modo, ganha seu dinheiro. Se eu puder te ajudar a falar, não, tira essa linha aqui, coloca outra ali, escreve isso. Essa palavra você corta. Mas desculpa cortar, já cortando. Esse curso, você vai dar tipo essas ferramentas, você vai tipo ensinar a pessoa a fazer um projeto. Eu tenho uma certa dificuldade com isso. Olha só. Escrever até eu escrevo, mas um projeto em si, né? Deixa eu te falar uma coisa. EBA e UF, Produção Cultural, Belas Artes. Quem da produção cultural você já conheceu? Eu conhecia. Por que essas porcarias não fazem um elo? Entendeu? Se eles não fazem, faço eu. Então, assim, é o que eu vou fazer. O meu curso vai ser o seguinte: você, artista plástico, vai aprender literalmente com a mão na massa. Isso assim, é imersão. Sou eu e você e eu. Você vai escrever o seu projeto e eu vou dizer para você, olha só. Porque é o seguinte, num projeto, eu sempre falo o seguinte, nós temos 100%. 100%. 50% é o que você tem que fazer. E 50% é o edital. São as características que você tem que obedecer. Se você atinge 25% e você tem os 50% aqui, você não passou. Você só passa se você tiver 100%. Tá? O que as pessoas fazem? Ah, mas eu sou muito bom, eu escrevo pra caramba, não sei o quê, mas você não tem a interpretação do parecerista, que eu fui parecerista da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e fiz vários pareceres para o Ministério da Cultura. Então, assim, basicamente o que quer e o que eles aprovam, eu sei. Então, se você fez 50% e não passou, as pessoas, eu fiz 50%, mas eu não passei. Mas a seleção não faz parte da gente. Entendeu? É o imponderável, você não tem que fazer isso. Você tem que cumprir os seus 50%. Porque você aumenta a chance de chegar lá e passar. As pessoas não, as pessoas estão acostumadas a fazer 10% e querer, não, os outros 90% é o cara que se vira. Não, você vai estar lascado, entendeu? Você não vai conseguir. E aí, assim, o que eu vou fazer? Você vai escrever o seu projeto, eu vou passar como você escreve, A, B e C. Vai escrever, vai aprender a fazer um orçamento. As pessoas escrevem um projeto, mas não se lembram que o orçamento tem que bater com cada fase desse orçamento, desse projeto escrito.
Então o cara fala que vai para Governador Valadares e compra passagem para o Rio de Janeiro. Existe, entendeu? Então você precisa casar isso tudo, né? Então assim, e no final você vai fazer e vai botar o seu projeto em alguns editais que você quiser. Eu tenho alunos da Rural que já fizeram isso e estão botando a mão para o céu, porque não tinham essa perspectiva. Entendeu? Eu tenho alunos de outros cursos, de cursos em separado, em que eu instruí, e estão seguindo a vida. Então, aí está, assim, para você ganhar dinheiro como artista plástico, nem necessariamente você tem que pintar a sua tela, fazer a sua escultura, fazer a sua gravura, ou fazer a sua performance. Você pode ganhar ensinando projetos, pode ganhar ensinando fazendo coisas, você pode ganhar implementando medidas. Seja você agente da sua vontade. Entendeu? Deixa de passar o pau para o outro. Eu cansei disso. Na verdade, eu nunca quis isso. As pessoas falam comigo assim, você é maluco. Porque assim, às vezes você dá aquele porradão, ganha um dinheiro, você tem que saber administrar. As pessoas não sabem. Entendeu? Aí assim, poxa, eu fechei o contrato, por exemplo, Tereza quer fazer esse mestrado. Tereza, você está falando comigo há muito tempo, já te dei dia aqui, Tereza. Olha lá, hein? As pessoas correm atrás e assim, isso é errado, sim. Quem corre atrás como poeira, assim. Ela quer... É verdade, tem que correr na frente. Não, o corre do lado, minha filha, mas quem corre atrás como poeira, sabe? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não é isso? Mas você sabe que eu participei de 2 projetos, não eram meus pessoais, não. Um foi em conjunto com a Clara Fonseca, que foi a ceramista que foi minha mestra, e era tipo fazer a cerâmica em escritórios grandes, onde você trabalhava mão na massa, trabalhava em equipe, sabe? Aquela coisa de relaxar, mas isso já tem um bom tempo. Agora que está tendo mais essa vibe de funcionário feliz é produtivo. Naquela época que a gente montou, não era. Aí fizemos um projeto, até a gente contratou uma pessoa, fez, não ganhou. O outro foi até na EBA mesmo, foi com a professora Lourdes, aí tinha outro, esqueci o nome ele era produtor cultural e tinha a outra que era a Joelma Pimenta. E aí a gente fez um trabalho, não sei o quê, também não ganhamos nada. Era a fundação. Então, minhas experiências com isso é que eu não consegui fazer. Sim, nada. mas assim, olha só, na verdade, porque talvez o corpo do projeto tivesse com uma interpretação errada, entendeu? Eu acho o seguinte, o avaliador de projeto, eu posso dizer isso, que eu avaliei muitos projetos, ali muitos projetos, muito. Ele não quer ver você ali pedindo pelo amor de Deus nas entrelinhas para poder fazer aquele projeto para sobreviver. Ele quer saber qual o fim daquele projeto. As pessoas escrevem, fazem uma apresentação fantástica, falam que o projeto isso, projeto aquilo, mas qual o fim? Aí quando eu me via perguntando assim, depois de ler o projeto, falar qual é o fim, era um projeto que eu descartava, porque não tinha fim. O cara deixava um haver, entendeu? E assim, eu só passei a ser parecerista de projetos depois que eu não mais escrevi projetos para os outros. Porque assim, eu vendi muito projeto. Ah, minha filha, vim para pagar a conta? Pô, Rosalino, tem um projeto assim que eu preciso, não sei o quê. Me fala aí, qual é o tema? Ah, não sei o quê. Me dá o meu aqui. Ah, aprovado. Vai ver sua vida. Ah, mas eu não quero dinheiro, não. Você pagou, não pagou? Por exemplo, é igual você pagar para um médico, para um obstetra, para poder botar seu filho para fora e ficar pagando ele mensalmente depois porque ele botou seu filho para fora. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido nenhum. Então, assim, se eu sou pago para fazer aquela operação e a operação dá resultado, esse resultado é teu. Toma, se vira, entendeu? Mas, assim, por exemplo, às vezes eu fazia isso, dava resultado à pessoa, a pessoa saía e não sabia administrar depois. Aí falava assim, não, administrar o seu projeto eu não vou, não. Porque você não me contratou para isso. Porque para eu fazer o seu por vontade, eu tenho que me dedicar a isso, eu tenho um preço. E isso é uma coisa assim que a gente não sabe fazer, preço. Ai, que vergonha, o cara me pediu um negócio, não sei como dar preço. Peraí, você quando vai ao médico, ele sabe o preço, você sabe o preço da consulta antes de chegar lá. Não é? A única coisa que é de surpresa é táxi, né, filho? Você pega e não sabe se vai dar X ou Y. Hoje em dia, com o aplicativo, você já sabe mais ou menos quanto vai dar. É verdade. Né?
É previsão do... coisas que você não pode entender na sua vida. Cabeça de juiz, fralda de bebê e previsão do tempo. 3 coisas que você não pode botar a mão para apostar nada. Porque são coisas que assim, você não pode apostar se vai dar certo. Você não sabe o que vai sair dali. Agora, assim, o seu preço, como é que você não sabe o seu preço? Aí, por exemplo, tem uma amiga minha, arquiteta, falou comigo, eu não consigo dar preço. Eu falei, você trabalha como? Ah, porque não sei o quê. Aí eu ensinei a dar preço ao modo minha avó Rosa. 3 potinhos. Todo mundo fala comigo, você é maluco, cara? Olha, assim, eu estudei, eu fiz mestrado na melhor escola de economia do país, que é a Fundação Getúlio Vargas, apresentando 3 garrafinhas. O cara de economia falou comigo assim, que é isso? Eu falei assim, eu vou te explicar. É sabedoria popular. A minha avó tinha 3 potinhos. Esse potinho ela botava X, nesse potinho ela botava X, nesse potinho botava X. Quando não tinha nesse potinho mais aqui, ela tirava um pouquinho desse aqui e passava para cá. Passava para cá, passava para cá, passava para cá. E esse potinho sempre cheio. Aí o cara... Aí eu falando, peraí, sou eu outra vez. Tirei aqui, gente. E aí, esse jeito, falando, tirando as coisas. E aí, assim, opa, desculpa. Voltou? Voltou, tá? Voltou? Tá. E Voltou. aí, eu mostrei que é muito simples a gente aprender a tirar salário. É muito simples aprender a fazer preço. Para de forma complicada. O Sebrae tem uma fórmula que é isso que, não sei o que, não sei o que. Gente, esquece isso. Sabe? Ah, é porque eu fiz cursos do Sebrae, do SESC, do SESI, do FIEM, tudo para entender que a minha avó, lá em Belo Horizonte, na casinha pequenininha dela, tinha razão em tudo que ela falava sobre economia, gente. Quando eu fiz a apresentação do meu mestrado, eu falei sobre isso. Que, assim, eu nunca tinha visto uma economista tão acertada na vida quanto foi a minha avó Rosa. Com 3 garrafinhas, 3 potinhos mesmo, potinho de barro, assim, ela acertou, ela não tinha dívida, ela não tinha nada, ela não ganhava salário, ela podia ter dinheiro, entendeu? Aí eu falei assim, curioso isso. E conversando com ela, ela falou, não, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. É o meu método de ensinar a guardar, e, na verdade, não guardar, é utilizar dinheiro o tempo todo. Esse método eu já falei sobre isso. Né? Não, Tereza, eu tenho mestrado lá lá na Fundação Getúlio Vargas. E, assim, na verdade, é uma área de interesse que é comum dentro de história. Então, assim, é como se eu tivesse mestrado em economia da história. Eles colocam bens culturais e projetos sociais, entendeu? Todo mestrado de projeto na Fundação Getúlio Vargas, você tem aula de economia. Né? Porque você aprende a fazer projetos. Projeto de administração pública, projeto de administração particular, projeto de instituição. Você aprende a gestionar isso, a ser um gestor. Então, assim, eu sou um gestor de bem público, sou um gestor de coleções, de museus, assim, qualquer empresa, entre aspas, eu tenho essa expertise para poder fazer a gestão disso, de pessoal, de material, enfim, dessas coisas todas. Isso foi uma ferramenta muito importante para mim, para ensinar o outro com simplicidade. E tirar esse economês, essas palavras difíceis todas, para que você deixe a pessoa constrangida até para poder saber, entendeu? A Tereza é uma pessoa que pode ajudar muito, porque ela é economista. E o negócio assim, é a mensagem que você passa para os outros. Entendeu? O jeito de você passar a mensagem. Tereza é minha parceira aí, ó. Tá vendo? Economista, artista plástico, dá pra gente fazer uma coisa junto. Trabalhar tranquilamente. Mas gente, eu acho que eu já tenho quanto tempo? Estou pedindo ajuda da minha assessora de. Quase 2 horas de então, daqui a pouco. Pô, daqui a pouco vão tirar a gente aqui do ar. Você tá com cartaz, hein? Você tá com cartaz. Menina, eu sabia que eu fiquei assim, fazendo assim, Lília, quanto tempo tem para não cortar, né? Porque é o chato de estar falando e cortar, né? Uhum. Mas aí, a gente vamos depois combinar uma outra mais para frente, Vambora. né? Foi muito bom falar. E quando você for lançar esse curso de aulão no rural, a gente pode fazer uma outra, que tal? Sim, ótimo. Então, olha, eu vou agradecer a você, sim, que os amigos todos não, eu que agradeço. Mesmo aqueles ficaram um minutinho aí, mas assim, eu quero muito que vocês saibam o seguinte, gente.
Não matem os sonhos de vocês, não. Matem não. Matem não, porque assim, sonho é caminho fértil. E às vezes você viver a realidade do outro só porque o outro tem o status, né? Eu não me sinto menor do que qualquer... E assim, e título por título, eu vou ser doutor daqui a pouco. Então, o que mudou para mim ser doutor hoje, ou um pré-doutor, para o Alexandre lá de São Roque? Nada. Nada. Nada, 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 nada. Eu tenho as mesmas dificuldades, os mesmos sonhos, continuo sonhando muito. Ninguém mata meu sonho. Ninguém. Ninguém. Não é situação... a gente passa, todo mundo passa por isso. Não é situação financeira, não é saúde, não é nada. Ninguém vai matar meu sonho, senão a minha morte. Então, quando eu chegar no eu acho final... que o artista tem É, essa coisa de expressão, e mesmo que a gente não ganhe dinheiro, a gente corre atrás, e o ideal... Corre mas aí atrás, que não. tá, Vamos tirar Cíntia, esse corre atrás. Cíntia. Olha só, por exemplo, as pessoas ficam falando comigo assim, mas você não ganhou dinheiro na sua vida. Mas ninguém levou a vida que eu levei. Ninguém comeu o que eu comi, ninguém andou onde eu andei, ninguém pegou os voos que eu peguei, ninguém esteve onde eu estive. Isso é Não, felicidade, né? Então, não, assim, o que e que adianta? Diga. é você fazer o que você ama. Eu, por exemplo, essa live, eu faço porque eu amo. E foi a maneira de eu estar perto da arte na pandemia. Porque eu tive duas. A primeira foi da Covid e a segunda foi do pé quebrado, né? Da perna, não, Uhum. tornozelo, né? Que vai, se Deus quiser, em Pior dezembro eu ainda, né? volto a trabalhar. Então, assim, Uhum. foi que é o prazer. E, assim, e o prazer das pessoas gostarem do seu trabalho, quando compram, Obrigado, quando Ana. vêm, Uhum. a Sim. exposição. Então, assim, é muito bom. E assim, Não, tá todo mundo olha só. adorando. Uma coisa. Ah, Você sabe o que é melhor ainda? Por exemplo, assim, eu tenho camisas, né, que foram editadas, olha, e foram vendidas pela Richard, pela Oscar, enfim, vários. E você está andando na rua, no metrô, no ônibus, e você para e vê uma camisa tua no peito do cara e fala assim: esse cara sou eu, sabe? Isso não paga. Isso não paga. Eu tava no Cristo há alguns anos atrás, e um cara falando: não, porque eu comprei isso aqui, e mostrou um souvenir que eu pensei, entendeu? Isso não tem isso é preço. legal. Ou você está fora daqui, a pessoa fala: ah, por exemplo, eu tô lendo um livro lá na biblioteca, lendo um livro assim num colégio em São Paulo. Aí eu passei a folha assim, aí eu olhei, sou eu, nem eu fazia ideia de aonde, assim, você produz a obra e a obra vai pro mundo, cara. E você vai atrás dela se você quiser ou não, entendeu? Então assim, Isso é muito amor, eu acho. Eu acho que a é, arte, para mim, é, é a minha expressão, o modo da gente falar, né? E aí, assim, teve outro dia o cara falou assim: ah, mas você nunca ganhou dinheiro na vida, né? Eu fiquei assim: cara, eu já ganhei dinheiro, passa por mim. Passou por mim. Comi boas comidas, tive bons carros, andei muito bem, não moro mal, não me visto mal, meus filhos estudam num bom colégio. É, preciso acumular para dizer que tem, Não, ser feliz né? e viver a vida Lógico. sem se preocupar também de ficar acumulando, Cíntia, né? Lógico que é bom ter meu, dinheiro, né? Mas lógico, óbvio, óbvio, mas assim, para aquilo que é básico e que você sobrevive. Meu pai morreu aos 51 anos. obrigada, Isabela. Ah, Meu pai foi um cara que morreu com trabalhou a vida quanto? em 51. É Então, novo, assim, né? eu me vejo chegando na idade dele, eu tenho 48 anos. Então, Eu assim, tenho 5,6. quando? Aí você pensa, eu vou ficar esperando. Meu pai trabalhou pra cacete, meu pai foi um cara que, sabe, investiu em família, em filho, botou o negócio, botou o pau pra moer mesmo, entendeu? Para que a gente tivesse boa formação, boa informação, um cara que me dá um orgulho do cacete. As pessoas falam: ah, você não tem herói? Tem, meu pai. Eu Meu herói não também foi posso Zumbi, falar não dos foi meus fulano, não, foi pais meu também. pai. Meu pai e minha mãe que agarraram o touro à unha ali para poder criar 5 filhos, lá no interior, sabe? E todos nós formados, todos nós trabalhando, sabe? Só gente do bem. Tomamos porrada, não tomamos, beleza, vamos para cima. Mas, enfim, o que ele mais ensinava era isso: valorize a sua vida enquanto você tem vida. E depois, meu filho, vai ficar para outro. E o que fica para o outro não tem valor para você. Entendeu? Você fala assim: coitado, foi embora. E você, sabe, É, você- não tem o valor da conquista, não tem o valor de você pegar aquela unha, sabe? Eu acho que assim, todos nós temos que aprender. A gente está aqui de passagem. Tem um amigo meu que também falava, eu adoro ditados, eu tenho assim, um caderninho disso, né? Que dizia o seguinte: eu também adoro. João Marcelo, lá de Portugal, que dizia o seguinte:
a vida é breve, sejamos leves. Sabe? Então, para que você sisudo dentro de um Armani ou andando com a caneta de pena, se eu posso usar uma caneta Bic, eu posso usar uma caneta Uma qualquer, sandália entendeu? Eu posso havaiana, usar uma né? O sandália chinelo. havaiana, sabe? Cara, eu Ou não tô ligando. Ipanema, não precisa ser havaiana, pode ser Ipanema. Exatamente, sabe? A genérico É, da havaiana. a simplicidade é chique, sabe? A simplicidade é algo chique. E, ó, Eu isso também. você vê lá fora muito. Aqui fica esses tupiniquins achando que tem que ter roupa de marca, assim, assado. Você Lá, sabe o o que, que cara eu vive a vida acho? dele. Você gosta de frase? Eu tenho uma frase: chique é quem Ah, paga. Então, se eu paguei, é chique. exatamente, Entendeu? exatamente, Chique é quem paga. exatamente, Se eu quiser exatamente. tomar, tipo, vinho tinto gelado, é meu. Eu faço o que eu quiser. Chique é quem paga. Exatamente, exatamente. Ó, Isso cá entre nós, por teve um favor, não cara, vamos discutir sobre vinho e temperatura. teve um cara que eu tava rindo outro dia que ele falou comigo assim, cara, eu adoro tomar vinho com azeitona dentro, né? Aí o outro virou e falou assim, pô, mas vinho com azeitona? Mas vai ser pobre, não sei o quê, não sei o que. Aí ele falou, cara, só que a minha azeitona custa 50 euros o vidro. Aí o cara, Chique é quem paga. É o que eu digo, você faz o que você quiser, não é verdade? Como é que pô, você mas... vai comer, beber, vestir? É Exatamente. seu. Eu ri demais quando o cara falou isso. Eu falei assim, isso aí. Ele falou, cara, eu como o que eu quiser, pô. Então, assim, o que eu aprendi do meu pai, da vida você não leva nada nos seus prazeres da vida e o convívio que você teve E com os amigos, e os os amores, amigos, e as enfim. Exatamente. lembranças Então, que assim, você é gerou isso que nas eu quero. pessoas. É isso que eu quero. Assim, eu tenho consciência que hoje meus filhos são pessoas Você tem bem bons amigos. formadas, sabe assim, são bem formadas, têm cabeça, meu filho mais velho já está com 18 anos, esse cara se cair no mundo, o mundo é dele. Já falei para ele, ó, tchau, o mundo é seu. Acabou. Eu tenho uma de 13 anos, a Isa, que ainda é aquele pupuzinho, isso aqui, mas assim, já tem cabeça certinha também. Meu investimento todo está aí. Meu dinheiro todo está aí. Então, tá ótimo. Entendeu? Se eu Tá estiver ótimo. vestindo a minha camisa mesmo, na minha grife, andando, sabe, tô muito bem, obrigado. Entendeu? Estando bem com os meus amigos e minha família. Meus inimigos, pegam 100 aí. Peguem 100 aí. Tô nem aí. Entendeu? Não devo ter muitos, não. Mas se tiver também, problema dele. Entendeu? Não sou eu que vou ficar preocupado com eles, não. Não. Então, olha Tá? só, eu queria agradecer. Eu que Eu, por mim, agradeço. continuava mais, mas vai que Foi a live muito bom. corta. Foi Olha, muito foi bom, Cid. maravilhoso. Estava com saudade de ver você, das pessoas que entraram, os amigos, de Também, vários também, também. primos, Também, também. parentes, gente de vários lugares. E valeu, muito obrigada. Agradeço muito a sua aceitação tão pronta e essa Que história isso. linda da sua vida. E a gente vamos montar uma outra quando você tiver para Bora, lançar esse bora, seu bora, aulão bora. aí na Rural, para poder até, quem sabe, incentivar mais artistas e focar mais. Olha, Sim, um sim. beijo para você, para Cláudia, para a Isa. Obrigado, obrigado, Qual é o nome do seu obrigado. filho mesmo? Pedro? Acho que eu Zé confundo. Renato. Zé, Zé Renato. Zé Zé Renato, é Renato. verdade, desculpa. É. Liga não. Então, ó, um beijo para todos. Muito obrigada. Brigadão, brigadão, Obrigada, brigadão, pessoal da brigadão. Ana, Brigadão. Os Tereza, amigos todos, Ana, e todo Tereza lá, mundo, minhas lá de primas. Portugal, E essa meus familiares, muito obrigado. olha, Meus gente, amigos aqui do Rio de Janeiro valeu. também que entraram, tá bom? Prazerão, Ó, sucesso para todo mundo. Gente, vamos para cima, só se vive uma vez só, tá? Bora! Bora e botar fogo ó, nisso aí. ele faz um pão de queijo maravilhoso. Quem sabe Sim. na outra live você dá a receita do pão de Pode queijo. deixar, pode deixar, pode deixar. E eu Daleicinho, quero brigadão, comer, tá? hein? Tô esperando Ô, o convite, hein? pode ser. Beijo, obrigado, tá? Beijo, Ó, gente. se Foi um ficar prazer. gravado, manda o link para mim Vai depois, tá ficar. bom? Tá Tá, bom. vou mandar. Manda para mim depois, Tá, vou te tá? ensinar como você Beijo. salva, tá bom? Tá bom, Beijo. valeu. Beijo, gente. Beijo, Tchau. minhas irmãs, meus amigos. Beijo, Cíntia. Obrigadão. Beijo, Ana. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau, valeu.